Bem-vindo ao Topcast, eu sou o Fred Pavão e One, Two, Fred is coming for you. No caso, eu mesmo. Eu sou a Thaís Ox e meu sonho é ser uma Final Girl. É verdade, pessoas que estão ouvindo a gente, né? Vocês já sabem que a gente vai falar, finalmente a gente conseguiu parar pra falar sobre slasher, né, Sim, cara? Sim, tá anunciado aí há meses, mentira. Meses não, semanas. E a gente conseguiu parar pra gravar sobre slasher, esse gênero de terror aí que eu gosto tanto, que é tão importante pro gênero de terror no geral, né, É cara? verdade. Mas o lance da Final Girl que eu ia falar é que, por mais que sempre tenha a Final Girl que sobra, existem exemplos de que nunca sobra ninguém. Ai. Mas sim, eu acredito que você daria uma boa Final Girl. Eu acho que todos nós, se vimos realmente filmes de terror ao longo da vida, temos um pouquinho de Final Girl de nós. É verdade. E vamos torcer pra todos sermos a Jamie Lee Curtis, porque ela é a única Final Girl que realmente faz uma coisa que presta, né, cara? A gente vai dar uma parada, a gente vai respirar um pouquinho, vai checar aqui os cantos, ver se não tem ninguém esperando a gente. Pelo amor de Deus! E a gente já vai começar a falar aí de slasher. Simbora! Pra dar aquele pontapé inicial que a gente sempre que a gente começa a falar de um tema, ainda mais um tema aberto assim, né, que a gente não tá falando de uma franquia tema só, amplo, né? É sempre legal a gente dar o parecer sobre como tudo começou, porque o slasher, pelo menos pra mim, eu não sei pra você, né, cara, mas sempre que eu escuto falar de slasher, na minha cabeça ela vai automaticamente pros anos 80. Também, Fred e Jason. Fred, Michael Myers, essa galera assim, final de 70, Halloween, comecinho de 80, exatamente. Michael Myers, exatamente. E também um pouquinho pros anos 90 ali, quando teve a volta do slasher, muito por conta do Wes Craven com o Pânico, e depois com a vinda do... Eu sei que vocês fizeram no verão passado, eu assisti todos esses no cinema. Exatamente. Provando aí que slasher é um tipo de terror que qualquer um consegue assistir, porque você é deveras cagona, né, cara? Acho que esse é o momento em que eu assumo que eu morro de medo de filmes de terror. Terror é uma coisa, cara... Pra vocês terem uma ideia, eu nunca vi. Eu vi alguns só, né, do Fred, que você tava fazendo uma maratona. Eu faço várias recentemente. Várias franquias de terror. Ele tava fazendo a maratona do Fred, da Sexta-feira 13. Esse é o Jason. É, do Jason, o Fred, caraca, o é Fred verdade, é verdade. Eu confundo. Mas, e realmente, eu não senti tanto medo assim. Porque não é nada demais, cara. O slasher... É que tem um gênero de terror que eu realmente tenho muito medo. Não, existem... Que é quando mexe com o sobrenatural, demônio... veja bem, alguns jogos mortais... Calma aí, vamos lá. Alguns slashers envolvem demônios. Isso é uma coisa. Sobrenatural, alguns envolvem também. Jogos Mortais não é slasher nem sobrenatural. Então, tá vendo? Mas eu evito. O lance é que eu tenho um pouco de medo, sim. Por exemplo, a gente tá falando de slasher, eu não sei se entra na categoria o Chamado e o The Grudge. Não, isso é sobrenatural. Então, esses eu morro de medo, cagaço total, bicho. É um subgênero que é o sobrenatural inspirado em filmes japoneses. Exatamente. Né? Eu morro de medo. E o... Tipo, eu vi esses dois filmes e eu não fiquei legal depois. Não, mas esses são pesados, mas eu sinto um pouco de medo, apesar de eu gostar, assim. Não o medo de me tirar o sono. São filmes bons. É porque assim, quando eu mas falo... são muito assustadores. Sim. E não são dos mais pesados, né? Você pega, por exemplo, Exorcista, é um filme que você pega e realmente você sai carregado do Esse filme. aí eu fiquei quase um ano sem dormir direito. Um pouco antes da gente começar a falar de Slash, agora que eu falei de Exorcista, cabe aí a lembrança, eu sempre falo de causos, né, que aconteceu. Quando eu era moleque, você devia, sei o quê, uns 12 anos, a gente tava ali no ápice da era das videolocadoras. Delícia, saudades! Eu vivi em videolocadora e tal, e eu peguei, acho que todo mundo também pegou, né, mas a galera mais nova não, quando as locadoras começaram a morrer porque veio uma locadora maior pra engolir, que foi a Blockbuster. O advento da Blockbuster detonou já mesmo foi meio as que menores. o fim, na real. O começo do fim. E eu lembro que assim que abriu a Blockbuster, a minha mãe ela fez um cartão que tinha de eu tinha um cartãozinho assim, também do Blockbuster. E aí ela podia alugar, tinha um lugar que se alugasse um filme, era um ela podia assim, ela podia alugar outro do mesmo gênero pela metade do preço, não sei o que foi. E eu sempre gostei muito de terror, em especial slasher. Nessa época eu já tinha assistido tudo que tinha de Sexta-feira 13, tudo que tinha de Hora do Pesadelo e tal. E ela falou, você gosta de terror? Eu vou alugar um filme de terror que eu acho maneiro. E era o Exorcista. Aquele primeirão. E eu nunca tinha visto. Eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos. Maluco. Eu também vi com a cidade, mas eu vi, veja bem, como todos sabem, né? A galera que frequenta aqui, que frequenta o podcast, sabe que eu fui nascido e criado no Rio de Janeiro, né, cara? Que é sempre um calor absurdo, independente se tá no inverno ou no verão. É verdade. E eu assisti essa parada no meio da madrugada com a minha mãe. E aí ela saiu do quarto pra ir pro quarto dela e eu fiquei no meu quarto depois de ver um filme diabólico.
E aí, quando foi pra eu ir dormir de verdade, eu não conseguia, porque só ficava vindo flash na minha cabeça. Não, que eu fiz. Cagaço. Eu, em pleno janeiro, fevereiro, algum desses meses que é muito quente, eu dormi coberto dos pés à cabeça, com medo do Pazuzu vir me puxar, cara. E eu acordei ensopado, bicho. Nossa, desde então eu respeito. O Exorcista é um filme que eu respeito muito, porque ele é um que, tipo... mexe com... É pesado. Mas ele é considerado um slasher? Não, nada a ver. Não, né? Não, ó, o slasher... O que é o slasher? Vamos o lá. Slasher, ele é o gênero, o subgênero do terror, que mexe com esse lance do... ele sempre segue o mesmo molde, que é assim... O foco sempre é o vilão, ele é o principal da história. Isso. Né? E é sempre algo que ele tá perseguindo um grupo, na maioria das vezes, adolescente. Sempre tem uma pré-história sobre ele que justifica o porquê ele tá fazendo isso. E é aquele lance, é ele indo eliminando as vítimas, um a um, até chegar no mortes, final. Muitas mortes. Geralmente eles são franqueados, viram franquias gigantes. Isso, o slasher. O Exorcista é sobrenatural. E outra, é um filme de terror que se leva a sério. Porque assim, o lance do slasher é que não é que eles não se levem a sério, mas todos eles com o tempo, não sei se de propósito ou foi uma grande coincidência, todos acabam descambando um pouquinho pra comédia ao passar do tempo da franquia, né, cara? Ele não se leva tão a sério mesmo, né? Até eu sei que vocês fizeram no verão passado, apesar de ter muita tensão, é meio leve, assim. Sim. E uma coisa que é importante falar, isso não é uma regra, mas acaba que é uma coisa que existe no slasher, é que ele é o gênero de terror que faz o espectador se sentir inteligente. Porque, cara, ninguém em situação daquela faria o que as pessoas fazem, cara. É a mesma coisa que quando a gente tá vendo novela, tipo, não faz isso. É mais ou menos essa mesma reação, o slasher, ele faz... Ele tá ali atrás, não vai! Exatamente, o slasher, ele faz com que todos nós nos tornemos tias que assistem novela e conversam com a Carminha. Só que, no caso, você tá conversando com a Nancy. Exatamente. Não vai aí! Então tem todo esse lance, porque assim, quando você mexe... Existe o gênero do terror... E tem, né, o subgênero, né? Tem várias Sempre que você mexe com o subgênero, acaba que ele tem essas regrinhas pra você ticar, e quando ele tem esse mínimo, ele se encaixa como slasher. Quer um exemplo? Um que tem gente que considera, tem gente que não considera, eu considero. Alien nada mais é do que um slasher no espaço. Mas pra mim, ele é o Alien, o xenomorfo, ele tá junto do panteão dos vilões de slasher. Eu acho que uma das regras que fazem ele se encaixar é a eliminação de personagens, né? Exatamente. Um a um, eles vão morrendo. Vai morrendo a galera. E o advento da Final Girl, que no caso de Alien, a gente tem a Ripley. Maravilhosa, beijo, maravilhosa. Porém, apesar de estamos aí falando que o slasher, ele remete a gente aos anos 80, ali, ao comecinho dos anos 90, mas na verdade, isso é muito, apesar de discutido, já foi estipulado que o slasher, ele não começou nos anos 80, nem nos anos 70, ele começou nos anos 60. Olha aí. Que foi, não é nem a era de ouro dos slasher, porque eu considero a era de ouro os anos 80 mesmo, justamente por conta do advento aí dos maiores vilões. Foi quando bombou, né? Que na verdade não é nem 80, né? É 78 pra frente. Já o finalzinho de 70, já o começo dos 80. Porém, nos anos 60, a gente tem dois filmes que eles meio que dão o pontapé inicial, que criam essa ideia Vamos ver se um deles é o que eu tô pensando. Do conceito de slasher pros diretores que vão vir mais pra frente. O primeiro de todos, assim, que foi lá em maio de 60, a gente teve um chamado Peeping Tom. O lance do Peeping Tom é que ele era do Michael Powell. Não conheço. E o vilão, o que ele fazia? Ele matava as pessoas e ele filmava ela com aquela... Sabe, a gente tá vendo Mad Men agora, né? É o nosso novo... Mad Men. É o nosso novo Não mandei spoilers, estamos no meio da série. A gente tá na terceira temporada. E lembra aquela cena que o Don Draper, ele tá filmando a galera com uma câmerazinha pequenininha? Então, o Peeping Tom, ele usava uma igualzinha a essa. Então ele matava as vítimas, ele era um voyeur, né? Ele ficava observando a pessoa por um tempão. Aí quando ele via que tava oportuno, ele ia lá, matava a pessoa e filmava. Esse foi o primeirão de todos, lá em maio dos anos 60. Ele filmava eles... Não, ele matando? Ele ficava com uma mão, ele matava, enquanto ele filmava, ele matando. Tá muito habilidoso, entendeu? né? Por isso que é Peeping Tom, porque ele ficava peeping, ele ficava de olho. Esse assassino é muito habilidoso, gostei dele. E o grande lance é que o Powell, né, o Michael Powell, esse foi o primeiro e o último filme de terror, assim, que ele foi a dirigir, porque isso meio que cagou a carreira dele. Porque ele só fazia, tipo, romance, filme policial, parada mais séria. E ele tentou fazer isso e, na época, foi um escândalo. Não deu muito certo. O cara matava as pessoas, ele ficava perseguindo as pessoas. Na época, foi um puta escândalo. Isso meio que cagou a carreira dele. Porém, esse filme meio que abriu... É um filme em inglês, tá? É um filme que abriu aí essa ideia de slasher pro mundo.
E quase que ao mesmo tempo, em junho dos anos 60, lá do outro lado do oceano, a gente teve Psicose. Era esse! Sim, a gente teve a Psicose lá do Hitchcock. Maravilhoso! Que na época foi um puto escândalo, né? Porque ele mexia com coisas que... É uma bobeira hoje que a gente vê, mas, por exemplo, tinham cenas no banheiro. Nossa, né? E isso cenas era no banheiro. Escandaloso pra caralho, entendeu? Só se mostrava a vida social, né? Não a vida íntima, por exemplo. Que é ela tomando banho, Sim, né? sim. E o grande lance do Psicose, né, que a gente vê... a galera do Norman Bates, né? Ele também mexia, se você parar pra pensar, o Norman Bates, ele e o Pippington, eles são os primeiros vilões de slasher. Porque qual era o lance do Norman Bates? A gente tem uma história prévia, toda a loucura dele com a mãe. A explicação do porquê ele é assim, né? Sim. Ele vai lá, ele tem um padrão de assassinato, né? Ele, apesar de cada um ser de um jeito, mas ele meio que segue lá o jeitinho dele. E esse filme, ele marca algumas coisas que vêm a ser importantes pra terror meio que indiretamente. Por exemplo, a gente tem a Janet Leigh nesse filme, que é a menina que grita no chuveiro. Ela é a mãe, vítima, né? Isso, ela é a mãe da Jamie Lee Curtis, Sim! que é a Final Girl de Halloween. Sim! E que, enfim, ela é mega pró, ela é super orgulhosa da mãe ter feito isso. Então, que legal, isso meio que foi uma coisa que indiretamente influenciou no terror mais pra frente também. De certa forma, sim, né? Porque claro. O filme em si já influenciou o gênero. E a Janet Leigh influenciou a Jamie Lee Curtis a seguir uma carreira mais próxima ao terror também. E pra você ver como esse gênero continua super em alta, a gente tem Bates Motel, sim, que é a série que tá rolando agora. Inclusive, a gente foi, né, lá no Escape 60. Sim, é verdade. Na sala do Bates Motel, que tem também o banheiro, o famoso banheiro. A ceninha do banheiro. Esse filme ele é grande por vários motivos, né? Sim, maravilhoso. O Hitchcock ele usou caldo de chocolate pra simular o sangue. Porque era preto e branco, gente. Preto e branco. Tem tanto que o remake de Psicose dos anos 90, se eu não me engano, ele é colorido e é uma merda. Porque o legal dele é sempre preto e branco. Eu assisti esse remake, eu tô tentando lembrar o nome da atriz que faz a principal lá. Mas realmente, o clássico é o clássico e mas não tem muito o que fazer. Não é nem né? por ele ser antigo. E eu acho que assim, se o Psicose novo tivesse feito sucesso, eles iam querer fazer remake de tudo. E aí é foda, porque você perde a importância do original, né, cara? Não sei até onde que, por exemplo, a gente teve a era dos remakes de slasher, inclusive, lá no final dos anos de 2009 pra 2010, a gente começou a ter muito. A gente teve o do Hora do Pesadelo, a gente teve Sexta-feira 13. E eles ficaram meio merda. O Evil Dead também, né? O Evil Dead veio em 2013, se eu não me engano, e ele é bom. Outra coisa legal que tem sobre Psicose é que, e isso é uma puta curiosidade, não tem nada a ver com o assunto diretamente. Tudo bem. Mas o estúdio, né, ali, os cenários, onde eram os cenários do hotel e consequentemente da casa do Norman Bates, era exatamente no mesmo lugar que era o set de Fantasma da Ópera de 1910. Oh, que lugar assombrado, sim, maravilhoso! No caso, né, o Fantasma da Ópera do Lon Chaney Sr., né, cara? De 1910. Olha quanto tempo. Né, então, isso, não sei se de propósito, mas é no mesmo lugar. Então, mas muito legal. Já tinha terror naquele lugar. Já tava maldito. Lugar amaldiçoado, lugar do demônio, lar do demônio. Sim, e, enfim, aí em 60 a gente teve esses dois, né, o Pippington e o Psicose, meio que dando início aí a toda essa carreira desse gênero. Porém, a gente falou aí de coisas que aconteceram em locais diferentes, né, do globo. A gente tem um outro localzinho que começou a fazer filmes, não de slasher, mas que influenciaram o slasher também. Em 63, a Giallo Filmes, Giallo de Giallo, amarelo, italiano, era uma empresa de filmes italianos que fazia vários filmes com assassinato e muito gore. E isso veio a influenciar o que o slasher depois lá no final dos anos 70. Porque o primeiro grande slasher que a gente tem é o Massacre da Serra Elétrica. E o Massacre da Serra Elétrica, além de ser um puta filme de baixo custo, né, ele é sangrento pra cacete. E ele é baseado num caso real, né, lá do... eu não sabia disso não. Gaines. Que medo! O Ed Gein, porque qual é o grande lance do Massacre da Serra Elétrica? O vilão do Massacre da Serra Elétrica... Eu nunca assisti esse. Você obviamente. Sabe quem é? Não sei. Nesse é o Leatherface. Leatherface. É aquele que tem a cara feita de pele. É verdade, é verdade. O Ed Gein, ele foi um assassino da vida real. Ele existiu. E o lance é que ele sequestrava as pessoas, matava e fazia, tipo, móvel com a pele delas. Ele vestia a cara delas. Não é o Jeffrey Dahmer, não? Não, tem o Jeffrey Dahmer também. O Jeffrey Dahmer, se eu não me engano, ele comia as pessoas. Que no coisa sentido gastronômico. Sim, não. O Ed Gein, ele arrancava a pele e fazia... Não só com a pele, ele também fazia, tipo...
cinzeiro com caveira. Que ótimo, lustre né? com fêmur. Que pessoa normal, né? E o Leatherface, ele é inspirado justamente nisso, né? O Tobe Hooper, ele pegou esse caso, que não tinha acontecido há muito tempo, né? Porque o Massacre da Serra Elétrica é 74, e esse caso do Ed Gein, se eu não me engano, foi tipo no final dos anos 60, então ainda tava meio fresco na cabeça do povo, e ele me solta um filme que tem isso. Olha, né? Aí. O primeiro filme é super legal, assim, quando você... Né? Legal. Ele não tem nada descambando pra comédia, ele é bem... Ele acaba sendo engraçado hoje, né? Porque a gente vê que é bem mambembe. Ele foi feito com super pouco dinheiro. Mas ele é legal, você vê o quão experimental ele é. Tanto pro gênero, quanto pro próprio filme. Né? A câmera dele é quase com uma câmera só. O som é zoado. Mas assim, você vê que com o pouco que eles tinham, eles fizeram muito. Né? A gente vê, depois a gente tem o Massacre da Serra Elétrica 2. Esse, inclusive eu tava falando dos remakes dos slashers. O do Massacre da Serra Elétrica, ele não é um remake, porque a gente tem um novo agora. Saiu um recente. Depois de 2010, 2000 e alguma coisa. Tá tendo remake. E eu fui assistir, eu tinha relutado em assistir ele. Falei, não vou assistir, vai ser algum remake merda. E um dia desse eu tava no Netflix, um dia desse que eu digo, foi tipo esse ano. Eu falei, cara, quer saber, eu vou dar uma chance, vou ver qual é. E eu descobri que ele não é bem um remake. Ele é uma continuação dos antigos. Isso é legal. Ele não é tão bom quanto os antigos, porém, eu achei divertido. Nunca vai ser, né? Às vezes, você tem filmes que o primeiro não é o melhor. Mas esse, assim, ele não é tão bom quanto o primeiro, mas eu gostei desse novo dele. E deixa eu perguntar, essa coisa do baixo orçamento é uma constante pro slasher? Ou, vou além, é uma obrigação? Então, não é uma obrigação, mas eu acho que acaba meio que... virando uma coisa do gênero, sabe o que acontece? É porque, assim, o terror, por natureza, ele não é muito valorizado na indústria. Tá. Hoje em dia, talvez, Ed Wood, né? Não é Ed Wood, porque o Ed Wood era sci-fi também, outra parada. Mas eu digo assim, quantos filmes de terror você vê que tem Oscar na estante? A indústria não liga muito, então acaba que... Acho que tem uma premiação... O Exorcista tem... tem uma premiação especializada em terror. Tem o Scream Awards, deve ter vários, tem o Scream Awards. Scream Awards. Não, mas o lance é que, assim, eu acho que, por natureza, filmes de terror... Eles são feitos meio que de forma independente, né? A gente tem aí um grande exemplo de uma das maiores indústrias independentes de filme que tem, que é a Troma, que ela é especializada não em terror, ela faz ficção, faz terror, faz um monte de maluquice, tudo de baixo custo. E no caso deles, eles tomam isso como um prêmio. Já é conhecida por ser de baixo custo. Então, assim, eu não sei se... Não é uma obrigação, acho que ninguém chega e fala, vou fazer um filme de baixo custo só pra ser slasher ou ser terror. Mas eu acho que acaba acontecendo, entendeu? Naturalmente. Deixa acontecer. Naturalmente, eu não quero ver você chorar, a não ser que o vilão esteja te perseguindo. Eu já vou dar um spoiler aqui, que a gente vai fazer um podcast mais pra frente sobre os clássicos do terror, lá da Hammer, né? E a Hammer também é meio baixo orçamento, a gente pode falar rapidinho disso aqui. Sim. A Hammer, ela... É porque ela é baixo orçamento, porque na época tudo era meio baixo orçamento. Tá, entendi. É diferente. Nesse caso, eles são baixo orçamento. Ó, a gente tá falando de um filme de 74, Massacre da Serra Elétrica. Star Wars, o episódio 4, que na época não era o episódio 4, né? Guerra nas Estrelas. O primeiro é de uns anos depois, cara. E olha a qualidade, olha a diferença. Se você pega um Massacre da Serra Elétrica e você compara com um Guerra nas Estrelas, um Indiana Jones, bicho, é uma diferença gigante, Eu acho que a gente pode ver como, por exemplo, hoje nós temos filmes de Hollywood, blockbusters, que são... hollywoodianos, uns orçamentos gigantescos, a gente também tem filme de baixo custo hoje, Sim, mas por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, eu não lembro direito quanto foi, se eu não me engano foram $300 mil na época. Super pouco, né? Super pouco. Super quase nada. Mas eu não tenho certeza absoluta se era esse tanto, eu acho que era. Tá. Mas a gente sabe que era de baixo custo, por quê? O Tobe Hooper, né, que é a cabeça por trás dessa loucura toda, era tão pouca grana que ele tinha, que ele fazia... Primeiro que ele só pegou ator que não era ator direito. Era assim, galera que tinha acabado de se formar, galera que tava querendo entrar na indústria. Tudo muito experimental. Não, ele pegou assim... quanto, sei lá, um exemplo, né? Não tô dizendo que ele pegou exatamente que é essa pessoa. Quanto é que custa pra pegar um Harrison Ford? $100 mil. Puta, não dá. Quanto custa pegar aquele carinha ali? $50 uma coca, beleza. Entendeu? Então, assim, toda a galera do Massacre da Serra Elétrica... Ninguém conhecia. Era tudo galera iniciante, assim, ou iniciante, ou aspirante, ou que tinha feito um trabalho, ou que não tinha feito nenhum, entendeu? Era tudo assim, galera que tava cobrando super pouco. E era tão pouca grana que eles tinham, que eles não tinham grana pra pagar de locação por muito tempo. Então, por dia, a galera gravava, assim, tipo, 12, 15 horas, sabia? Coitados. Porque, sei lá, quanto é que é um dia de aluguel desse local aqui? $100 e 2. A 2 é 200. Puta, 200 é muito caro. Então, eu vou fazer tudo em $100. Entendeu? Entendi. Então, tanto que o filme tem... É muito louco.
louco que tem horas que você vê que não tá no mesmo horário as coisas, sabe? Olha isso! Então, assim, tudo foi feito muito com o pouco que ele tinha. E assim, não é um dos filmes da maior bilheteria do planeta, mas eu dei uma pesquisada, até 2017, até esse ano, ele tem arrecadado 30 milhões de dólares. Porque ele continua sendo um clássico, então, né? Até hoje. Porque ele virou meio que, acaba que esse termo vai ser muito repetido aqui, ele virou meio que um cult classic, né? Porque o terror, ele foi ganhando fãs, né? Porque eu penso assim, na época, a galera que já era mais velha, em 74, né? A galera que já era adulta em 74, viu e pode não ter gostado muito, mas a molecada adorou. Curtiu. E esse pessoal... que nem todo mundo todo mundo em Pânico não, que nem o Pânico. Era a galera teenager que tava indo assistir no cinema. Então, o Pânico ele tem... Eu assisti com 13, 14 anos. Eu era... Só tinha adolescente no cinema. O Pânico, se não me engano, é 94. Por aí. Assim, O Pânico, ele tem um temperinho a mais porque ele é do Wes Craven, que já tinha feito fama com Hora do Pesadelo. Ah, legal. E foi justamente o que ele quis fazer pra reavivar o gênero. Né? Enfim, mas deu muito certo, não, né? deu muito certo. O Slasher, ele fez muito sucesso assim naquela época, né? Ele viveu... em 80 ele começou a cair, ali quando chegou 90, e aí em 94, se eu não me engano, né, com o Todo Mundo em Pânico, não, com o Pânico, ele teve esse pump novo e viveu mais uns anos. Deu uma reavivada. Né? Depois, com o tempo, acabou que o Slasher ele ficou muito preso, entre aspas, com quem já era fã. Né? Então, não que não se criem novos fãs de Slasher, acredito que todo dia se cria. Todo dia se cria. Mas a maioria, assim, é a galera que cresceu e que continuou consumindo, então, por isso que as franquias são gigantes, inclusive. Inclusive, quando você para pra pensar que o próprio Pânico ganhou uma série que tá passando na Netflix, que é da MTV, querendo ou não, essa galera que tá vendo o Pânico agora vai querer ver os filmes antigos, sim, é verdade, e aí pode pegar a referência, pegar a referência e voltar ainda mais atrás, tipo, vou procurar mais coisas do Wes Craven, vou procurar outras coisas de slasher. A própria série do Pânico, ela autorreferencia a franquia dos filmes. O tempo todo. E ela é muito interessante porque quando ela começou a ser feita, o Wes Craven estava vivo. Ele faleceu, se eu não me engano, no meio da produção. Durante a produção. Antes de estrear. Acho que entre a primeira e a segunda então, temporada. Assim, a primeira temporada ainda tem muito Wes Craven ali. Sim, ele era produtor, ele estava super envolvido. Eu não sei se ele era produtor, mas ele estava envolvido Acho de que era jeito. produtor, não sei. Enfim. Mas legal, né? Sim. Quer dizer, o gênero tá super vivo, eu acho, hoje em dia. Eu acho que tá reavivando já. Eu acho que de formas diferentes, assim, porque, por exemplo, a gente vê... outras frentes. Há um tempo atrás, se eu não me engano, no final de agosto, próximo do meu aniversário, inclusive, a gente teve o Cult of Chucky, né, que foi o novo filme do Brinquedo Assassino, né, o Child's Play, que também é encaixado como um gênero de slasher. O Chuck eu assisti, gente. O Chuck eu lembro. Calma que a gente vai falar do Chuck. Calma que o Chuck merece toda uma atenção aqui. Tem uma atenção especial, mas ele meio que ele voltou, entendeu? Então assim, você tem eles voltando um pouquinho, né, você tem, por exemplo, Sexta-feira 13 ganhou franquia não, mas ela ganhou esse jogo de PS4 agora, PS4, PC e Xbox One. A gente tá vendo alguns revivals. Eles estão voltando por meios não necessariamente como filme, alguns vão como série, alguns estão se tornando franquias de jogos. Sim. Não que os filmes não vão voltar, eu acredito que sempre tem espaço. Tanto que, por exemplo, a gente vê que o Halloween, ele teve não um remake, ele teve um novo filme da série feito pelo Rob Zombie. Olha que legal. Já agora... Recente. Tem uns anos, será que tem 10 anos? Não sei, não é tanto tempo, entendeu? Eu lembro disso. Você vê que eles não estão mortos, né? Assim como a maioria dos protagonistas dessas franquias, eles não estão mortos. Eles estão mortos, mas eles estão sempre voltando. Estão sempre ali. Outra coisa que também rolou em 74, em outubro de 74, no mesmo mês do Massacre da Serra Elétrica, foi um filme daquele país que a gente ama tanto, lá no norte, chamado Canadá. Que foi que é um filme que ele é slasher, mas ele tem um toquinho a mais, porque ele também começou um subgênero, que são filmes de terror que se passam em feriados. Sim, isso acontece muito. O nome desse filme, eu adoro, cara. Black Christmas. Os que tem feriado são os mais legais. Então, o nome desse filme é Black Christmas. Ele se passa no Natal, apesar de ter sido lançado em outubro de 74. Nos Estados Unidos ele só foi lançado em 20 de dezembro daquele ano, de 74. Ou seja, Natal. Então, os Estados Unidos meio que passou ele na época certa. Olha aí. Né? O Canadá foi um pouquinho antes, adiantou um pouquinho, uma largada. Tá. Mas esse filme, ele tinha esse lance, ele é slasher por quê? Ele todo se passa em uma casa, isso é muito legal, ele é meio de garrafa. Legal. E assim, o assassino, ele entra na casa.
E aí, da casa, ele entra no attic, né, no sótão. E aí ele liga pra galera que tá na casa e começa a falar, tipo, ó, eu tô aqui, se vocês saírem, se vocês ligarem pra alguém, eu vou matar um a um. Legal. E aí, enfim, a galera tenta ligar, tenta sair, ele vai matando um a um. Então, assim, esse filme, olha o quão importante ele é. Além dele ter começado, né, ele ter sido aí... Não, eu não tô dizendo que ele foi exatamente o primeiro, mas além dele ter sido dado essa importância pra ser um feriado, ele também colocou ali uma pulguinha atrás da orelha do Wes Craven com a ligação de telefone. É verdade. Porque a gente tem um Pânico. Porra, Pânico, exatamente. Total. Hello, Sidney. Então, o Hello, Sidney, o lance do Ghostface, né, que a gente chama ele de Pânico, mas o vilão não é o Pânico. O Pânico é a sensação, né? O Pânico matou a menina. Não é o Pânico, é o Ghostface. O fato do Ghostface ficar ligando pras vítimas e falando, ó, não faz nada, eu tô aqui, eu tô te vendo, eu sei como você tá. Isso é todinho o Wes Craven replicando Black Christmas. Essa ideia é bem assustadora, né? De tipo, olha, eu sei que você tá olhando pra não sei aonde. Ah, você tá pensando em usar a faca, né? Que você tá olhando pra faca. Aí você fica muito assustado. Tipo, como ele tá me vendo se eu não tô vendo ele? Sim, e o lance, exatamente. E o lance do Black Christmas, que ele entra naquilo que eu falei na sua abertura, que você falou, eu quero ser a Final Girl. Eu falei, mas você vai ser uma... é a Final Girl. Então, no Pânico. Mas no Pânico. Assim, no Black Christmas... o que eu falei? Eu perguntei se você ia ser uma Final Girl de verdade ou se você ia ser só uma aspirante a Final Girl. Porque no Black Christmas, geral morre. Eu vi esse filme algumas vezes e até onde eu lembro, geral morre. Ixi. Entendeu? Não há esperança. E no final, também, aí, claro, dando um spoiler, infelizmente, o filme é de 74, gente, não tem como. Ele segue uma coisa que no Pânico também tem. Porque qual é o grande lance do Pânico? Aí você tem aquela verdade que, ele é um assassino e ele vai matar essa galera. Mas depois a gente descobre que o Ghostface, ele tava no meio da galera. Ele era um dos deles. Caras. No Black Christmas, o assassino, ele não era um total desconhecido. No final, eu não lembro bem o nome do personagem, mas sei lá, Billy, eu não lembro se é esse o nome. Tá. A gente descobre que ele era o assassino, entendeu? Que foda. Esse é o grande lance. Então, legal. O Black Christmas, ele serviu muito de inspiração pra filmes que, né, viriam depois. Né? Muito legal, gostei. Não conhecia, eu não conhecia. Isso foi ali 70, né? 74, nesses dois casos. A gente tem o Halloween, eu não lembro exatamente do ano, mas o Halloween, ele tem também um negócio muito legal. Também uma franquia super importante. Então, mas eu tenho certeza que ele veio depois do Black Christmas. Esse eu nunca assisti. O Halloween é o do Michael Myers. Tá, mas eu não sei a história. Então, vamos lá. Filme também mega de baixo orçamento, nosso amigão João Carpinteiro. John Carpenter. E o grande lance é que ele era tão baixo custo, mas tão baixo custo. Isso mesmo, obrigado. Halloween de 78, exatamente. Isso. Que é o que estreava aí Jamie Lee Curtis como a Final Girl mais inteligente de todos os filmes de slasher do planeta. Exatamente. Até hoje eu falo assim, se fossem fazer uma liga anti-vilões, a personagem da Jamie Lee Curtis, que eu nunca lembro o nome, Laurie Strode. A Laurie, exatamente. É que eu tenho um problema com o nome, você sabe Tudo isso, bem, né? não tem problema. A Laurie, ela pra isso que serve o Google. Ela tinha que ser ali a formadora principal, ela tinha que ser a líder, ela tinha que ser tipo o Ranger Vermelho da parada. Exatamente. Porque ela é muito inteligente em Halloween, cara. Ela é a Sidney, ela é a... Não, amor. Não. Ela, a Sidney é meio pata, ela não. Não fala assim, né? Realmente, enfim, tem uma série de filmes. São vários filmes do Halloween, e todos eles seguem esse lance do Michael Myers, né? Eu tava falando do lance de ser baixo custo. Todo mundo que vê a cara do Michael Myers está assistindo um pouquinho de Star Trek. Porque a máscara que o Michael Myers usa nada mais é do que uma máscara do William Shatner pintada de branco. Cacete! Foi assim, a produção não tinha grana pra nada, eles pararam Maravilhoso, adorei. A MPM, tinha uma máscara do William Shatner, né, de Star Trek, eles pegaram, pintaram de branco e foi isso. Foi essa máscara que eles tiveram que usar. Caraca, e o Halloween, ele é assim, o primeiro, né, se passa na noite de Halloween. Obviamente. O segundo, se eu não me engano, na noite seguinte, ou um tempinho depois. Mas ele tem o Michael Myers. O terceiro, que chama, acho que é Day of the Witch, Season of the Witch, alguma coisa assim. Tá. Ele não tem... A Noite das Bruxas. O Season of the Witch, exatamente. Ele não tem o Michael Myers. Eles foram pra uma pegada de... Veja bem, a franquia tava bem jovem na época ainda, né? Eles pegaram numa assim, vão ser contos de Halloween. E aí, ele é meio que... Como é que é? Anthology, sabe? Sei. Ele tem uma história que se passa no Halloween, mas não tem ligação nenhuma com o Halloween 2. Interessante. E aí no Halloween 4, que volta, é assim, o Halloween 4 é como se fosse a continuação do 2. O 3 é como se fosse um spin-off. Tá, tipo saquei. E a gente vai ter vários, né? Com o tempo a gente tem também aquele...
Caramba, que é o nome? D20, eu acho, que é o H20, exatamente. H2O. Não, H20, que é o Halloween 20 anos depois. Isso. Curiosidade legal, esse foi o primeiro filme de Halloween que eu assisti. Eu não comecei a ver pelo primeiro, sempre foi uma franquia que... Porque ele é mesmo dos anos 90, daquela época do Pânico. Sim, então ele foi meio que, vamos pegar carona nessa galera voltando. Tem a Jamie Lee Curtis nesse também, ela morre nesse, o que deixa muito em aberto como ela vai voltar pra esse novo Halloween. Olha aí. Porque no novo ela tá confirmada. Não, então, assim, ela já está no Ressurreição em 2002. Então no Ressurreição que ela morreu. Eu sei que assim, a personagem da Jamie Lee Curtis morre em algum Halloween. Eita, só que ela vai voltar nesse Halloween de agora. Olha aí. Não sabemos. Será que ela não morreu de verdade? Espero que não. Não sei. Então, porque a personagem dela é muito foda. Agora eu fiquei interessada, quero assistir. O lance do H20, porque eu comecei a ver por ele. Halloween sempre foi das franquias, assim, Halloween e Massacre da Serra Elétrica, eu sempre deixei passar batido. Porque eu sempre fui muito fã, muito fã do Fred. Inclusive, o jeito que eu escrevi meu nome, né, todo mundo sabe, o nome não é Fred, não é Frederico. O jeito que eu escrevo... Eu não sabia disso. Olha aí, você não sabia. Talvez as pessoas estejam escutando... Mentira, porque eu já chamei de Frederico no podcast. É verdade. O jeito que eu escrevo o meu nome... É por causa do Fred. É por causa do Fred Krueger. Porque eu sempre gostei muito dele. Desde pequeno, assim... Eu comecei a ver molequinho e desde pequeno ele é um dos meus personagens favoritos. Né? Já adotou. Do Hora do Pesadelo, justamente. E aí eu era muito fã do Hora do Pesadelo e do Sexta-feira 13. E esses outros dois, pra mim, eram sempre... Next Best Thing, que eu sempre ia deixar. Ficava por escanteio. Exatamente. Eis que eu, menino, infante, juvenil, criança, fazendo curso de inglês. Olha aí. Uma professora minha chegou e falou, tinha, não sei se era de mês em mês, de tempos em tempos, eles podiam meio que colocar a gente pra assistir filmes pra treinar o inglês. Ah, legal. E ela levou H20 pra gente ver. Tipo, eu tô falando de um Fred criança. Caralho, entendeu? Pesado. De um Fred também, é mais ou menos na época que eu vi o Exorcista, 12, 13 anos, entendeu? E aí eu vi essa parada e eu achei o máximo, eu não senti medo, assim. Claro. Mas eu fiquei, caralho, eu tô perdendo isso, eu já podia ter visto isso há muito tempo, tipo, sei lá, nessa época já era burro velho de Sexta-feira 13 e Hora do Pesadelo, entendeu? Sim. E aí eu fui comendo tudo que tinha pra trás. Na época só tinham 4 filmes, não era tanto assim. E aí você já foi assistindo. Mas eu gosto muito do Halloween porque o Halloween de todos eles que a gente pega assim, o Jason, ele é sobrenatural. Ele tem todo aquele lance que ele voltou dos mortos, né? Ele morreu afogado, ele voltou, ele caça adolescentes e tudo mais. O Fred, ele tá no mundo dos sonhos, ele também é meio sobrenatural. O Michael Myers, ele é só um cara que tá perseguindo as pessoas. Só que diferente do Ghostface em Pânico, ele é meio indestrutível. Tá. Saca? Ele nunca é parado. É impressionante. Tá, assim, entendi. Com o tempo, né? Mais pra frente eles tentaram dar uma explicação meio sobrenatural, mas isso não colou muito. Tá. Mas o lance, cara, é que ele é só... E assim, o que é engraçado dele é que ele é muito lento. Ele nunca corre, mas ele sempre está lá. Tá sempre lá. Desses slashers, o meu favorito tem que ser o Pânico. Não adianta, porque eu acho que foi a primeira série de filmes slashers que eu acompanhei mesmo. Ela foi a primeira porque de muita eu era gente. Adolescente. Sim, porque... Então, assim, eu fui no cinema assistir o Pânico 1, 2 e 3. Eu adorava, eu acompanhava, tipo, e eu sei que vocês fizeram no verão passado também, assisti os dois no cinema. No ano passado pegou uma carona fodida em Pânico, né? Sim, de todos, total, mas era bom também, eu gostava bastante. E os dois, assim, pra mim, são os meus preferidos. É engraçado porque, assim... Eu gosto do Pânico porque tem a Courtney Cox do Friends, eu amo Friends. Também tem a Drew Barrymore nele também, né? No primeiro tem a Drew Barrymore, tem a Neve Campbell, que é a Sidney, né? Que é a Final Girl, Olá, então... Sidney. Olá, Sidney. Então eu do gosto, Pânico, eu gosto muito. Ele realmente, ele foi o slasher da nossa geração, assim. Não que a gente seja do meio dos anos 90 pro final. Mas é a época que a gente era já adolescentinho. Isso, exatamente. Né? Você é um pouco mais velha, eu um pouco mais novo. Eu não assisti o Pânico 4 porque ele é mais recente, né? É mais merda. Eu nem me dei ao trabalho. Não, é legalzinho até, mas... Enfim. A série é melhor que o Pânico 4. Então, eu fiquei meio bolada, assim, falei, é sério que vocês querem reativar um negócio super antigo? Mas não, eu não tenho problema com isso, eu só tenho problema quando não é bem feito. Eu não sei, eu fiquei meio assim de assistir. O grande lance é que, assim, realmente, o Pânico, ele foi o slasher da nossa infância / adolescente. O Hora do Pesadelo e o Sexta-feira 13... Eu vi porque eu era meio rato de locadora. Eu lembro do meu pai assistindo em casa, assim. A maioria desses filmes que eu falo, eu vi, eu comecei a ver, eles eram de uma geração meio atrás da minha. Porque, qual era o lance? E por que isso é tão diretamente ligado ao lance das videolocadoras? No bairro onde eu morava, lá na Taquara, no Rio de Janeiro,
tinha uma locadora ali no meu pedaço, na minha quebrada. Ali no Largo do Remy, que era onde eu morava. E eu era amigo do cara da locadora. Então, entendi. assim, eu ia lá molequinho, assim, tipo... E quando eu falo molequinho, é tipo... 10 a 15 anos, sabe? Eu ia também na locadora nessa época. Eu ia lá e ele sabia, ele viu alugando as paradas, eu ia tanto, porque era assim, era 5 minutos andando da minha casa, essa locadora. A minha locadora era perto, a minha locadora. E ele me dava fita, assim, você vai gostar disso aqui. O legal da locadora é que você podia pegar filme de qualquer época, né? Sim. O Marcinho, que era o dono da sua locadora, ele é um dos grandes responsáveis por muita coisa que eu assisti, porque tinha muita... Ele era mais velho, né? Ele falava assim, pega aí, você vai gostar dessa parada. Eu era tipo o moleque que ele mostrava as coisas de filme, sabe? Vou educar esse moleque direito tipo assim, na arte do cinema. Cara, não. Na sétima ele arte. devia ter, sei lá, uns 5 anos. Ele era assim, já saindo da adolescência, devia ter 18 anos, já trabalhava. Sim. E eu tinha uns 13, 14 e ele ia me mostrando coisa, né? O Sexta-feira 13 e o Hora do Pesadelo, eu também comecei a ver muito pela TV aberta. Antigamente na Band passava muito filme de terror. Sim. Né? E eu comecei a ver por lá, né? Mais do que até em videolocadora, mas os sequentes, né? Tipo, 2, 3, 4, foi tudo de fita alugada que eu vi, né? Sim. Você queria falar do Todo Mundo em Pânico? Eu quero falar, por quê? Mas aí já é outra coisa, né? Já nem não é slasher, não é slasher, mas né? é importante também. É um gênero que eu não sei nem o nome. Não, chama sátira. Baboseira. Não, é filme... filme baboseira. Todo Mundo em Pânico, ele começou... Isso envolve histeria também, que era tipo Todo Mundo em Pânico, um e-mail. Não sei se você lembra do histeria. Não lembro. Ele foi uma leva de filmes que pegava pra zoar o pânico. Porque E filmes de slasher no geral, né? Porque o tal do What's Up? E aí? Pegou muito, né? E tipo, ele é do ano 2000, é mais ou menos dessa época mesmo. Sim. Mas a parte mais legal, né? Não é o slasher, gente. A zoeira total e completa é que revelou a Anna Faris, maravilhosa Anna Faris. Beijo, Anna Faris. Veja bem, peraí. Será que ele não é um slasher? Ele não é um terror slasher. Ele é considerado um slasher. Não, calma. Mas ele não é considerado slasher. O Google tá falando que ele é um slasher. Ele é uma sátira de slasher. Sátira Porém, de slasher. se você... Sátira de slasher nada mais é que o slasher. A gente tem um vilão. A gente tem a que eu pré-história encaixo dele. ele na categoria comédia. Ele mata... Não, então. Ele não é um filme de terror slasher. Ele é um filme de comédia slasher. Né? Porque verdade. No primeiro filme, ele zoa forte o Pânico 1. Pra caramba. No segundo, ele mexe um pouco com o sei que vocês fizeram no verão passado. Cara, eu vou confessar que o 2 eu já não lembro mais. Os outros eu nem vi. O primeiro eu achei bem bom. O primeiro zoa Pânico 1 e eu sei que vocês fizeram no verão passado. O segundo zoa Exorcista. Que inclusive, o segundo era o que eu gostava mais porque o começo era hilário. Porque tinha a versão zoada da menina exorcista, que ela ficava vomitando, aí o padre vomitava também, aí o outro padre vomitava. Aí... Era bem besterol, bem Saturday Night Live, é a comédia americana clássica. O besterol americano. Besterol americano. Do 3 pra frente, eu senti que ele tava morto. Não, já tava aí já morto. era, já morreu. Pra mim, Todo Mundo em Pânico só funciona Todo Mundo em Pânico 1, Todo Mundo em Pânico 2 e o Histeria. Que foi meio que pegou, cara. Eu não lembro. Joga aí depois pra você ver. O Histeria, ele era tipo um Todo Mundo em Pânico bootleg. Tá, gostei já. Entendeu? Gostei. Que ele também zoava o Pânico. Era maneiro. Era maneiro. Inclusive, a minha verdade por muitos anos é que ele era parte da... Ele era parte do canon de Todo Mundo em Pânico, mas não era. Não sei se é esse o nome, não, porque eu não tô encontrando. Era Histeria, eu acho que era o nome. Não sei. Enfim. Se não for, depois eu corrijo. Mas tem, o que eu tô falando é que o slasher gerou esse subgênero da comédia slasher. Da comédia zoando filmes de terror. Na real, sátiras, né? Sátira do slasher. Hoje em dia, a sátira do slasher. A sátira de filmes sérios, né? Porque... De forma geral. Por exemplo, hoje em dia a gente ainda tem meio isso... Infelizmente já tá super morto esse gênero. Talvez porque ele não se comunique tanto com a gente. Mas a gente tem, por exemplo, Espartalhões, que é uma sátira de 300. Tá, a gente tem aquele Vampiros Me Mordam, que é do Crepúsculo. A gente tem os 50 Tons de Preto, que é os 50 Tons de Cinza. Só que eles não conversam tanto com a gente mais. Não bombaram tanto. Então, porque Todo Mundo em Pânico bombou. Então, porque Todo Mundo em Pânico, ele, além dele ter começado todo esse gênero de zoeira em cima de filmes ele foi o sérios, primeiro, né? Não o primeiro, né? Sátira existe desde sempre, né? Não, mas dessa geração, assim, eu acho que ele foi um dos maiores. Filmes que brincam com filmes de terror existem desde sempre. Por exemplo, a gente tem Abbott e Costello encontram Frankenstein. Abbott e Costello contra o Homem Invisível. Tipo, sempre tem... A comédia, ela sempre meio que
brincou ao lado do terror. Tanto que a gente vê que os gêneros se cruzam muito, né, cara? No caso, aí a gente voltando já aos slasher propriamente dito, em 80, cravadinho em 80, a gente tem aí a ascensão do que eu gosto de chamar do segundo melhor slash de todos que só pede para o pesadelo, que é o Sexta-feira 13. Em 80 a gente tem Sexta-feira 13-1, que ele é um slasher, apesar dele ter da gente não ter o Jason nele todo. Olha, né? Porque todo mundo vai, eu quero ver o Jason. Aí pega o Sexta-feira 13-1 e vê e se decepciona. Cadê Jason? Porque a gente vê em primeira pessoa, assim, não o filme todo. A gente tem, né, os campers, a galera que tá acampando, e sempre que eles vão morrer é em primeira pessoa. E aí, na verdade, então você não vê quem é. O vilão de verdade do Sexta-feira 13-1 é a senhora Voorhees, é a mãe do Jason. Olha aí. Porque o Jason morreu quando ele era criança, porque ele era uma criança especial, né? Ele tinha problemas. E ele morreu porque os campers, né? A galera do acampamento e os monitores, eles ficavam fazendo bullying com ele, ficavam zoando ele. E ao invés de tomar conta dele, estavam trepando. Eu acho que eles mereceram. E aí ele morreu afogado. E ninguém ajudou. Dó, tadinho. O Jason é um coitado. O Jason é um coitado. Não, realmente, tipo, o Jason, ele é o vilão, mas ele é a primeira grande vítima da franquia. E o mais interessante é que, por exemplo, eu tava vendo o Jason aí nas suas maratonas, eu peguei algumas cenas, algumas Apesar passagens. que você não viu nenhuma cena do primeiro. Não vi o primeiro. Eu peguei do 3 pra frente. É foda, eu até falei isso pra você quando a gente tava assistindo. Como é que o roteiro faz essa inversão da gente torcer por ele? Mas isso é uma não é muito legal de slasher. Não é muito legal sim, isso? Sim. Então, porque justamente... o roteiro clássico é a história do herói. Sim. E o slasher, você torce pelo cara que tá matando. Então, sabe por quê? Como é que o roteirista faz cidadãos de bem torcerem pelo assassino? Então... é mágico. Porque o slasher, ele tem essa peculiaridade. É maravilhoso isso. O principal não é o adolescente, não é o cara de bem. Não. É o monstro, é o assassino, entendeu? Ele é o principal. É a humanização. Não é assim, tudo bem. No caso, né, do Jason tem cena da humanização, tem, a maioria deles tem. Mas, por exemplo, no Hora do Pesadelo não tem. O Hora do Pesadelo, mais pra frente a gente vai... o Fred eu nunca vi. O Fred, ele era um cara que ele... Olha eu aqui falando que nunca vi o filme do Fred. Não, eu vi algumas coisas, mas... o Fred é aquele lance que ele matava criança. Então ele é do mal. E aí os pais dessas crianças... Não é legal. Não mataram gostei. ele queimado. Por isso que ele é daquele jeito. Isso, e aí nos últimos segundos de vida ele falou que ia se vingar onde os pais não conseguiam pegar. Nos sonhos das crianças. Olha aí. E aí quando ele... Uma promessa dessas, hein? Quando ele volta já são adolescentes já. São os filhos dessa galera que sobrou. Entendi. Entendeu? Tá, interessante. Legal. Os filhos das primeiras vítimas, né? Depois é uma de um premissa tempo, boa. Depois, se eu não me engano, no quarto E o ator filme, é mó legal, né? O Robert Englund, ele é um dos caras mais legais da história, cara. Ele vive indo em convenção. Ele é super bonzinho, ele é super... Assim, ele é o contrário total do Fred, né, cara? Isso é muito legal, né? O lance é que ele... Se eu não me engano, no quarto, no quinto filme, a gente tem uma backstory maior do Fred que mostra que ele foi fruto de uma... Ele era filho de uma freira que foi estuprada e aí ele nasceu zoado. Tipo, ele foi concebido de pura maldade. Então, assim, ele é um vilão desde da concepção dele. Ele é um Vegeta, né, praticamente. Não. Pura maldade. Ele é pura maldade mesmo, né, cara? É. O grande lance, eu sempre gostei do Fred, não, né? Eu falo que eu gostei, depois eu falo que o cara era um monstro. O grande lance dele, que eu gostava, não era isso. Era que ele dava um jeito de fazer o assassinato dele ser uma comédia. Por exemplo. Entendi. Como ele pega a pessoa no sonho, né? É assim, ele vai lá... Ele entra no sonho da garota que era viciada em televisão. Então, como ele mata ela? Ele se transforma numa televisão, pega a garota e enfia a cara dela dentro do tubo da TV. Na época a TV era de tubo, né? TV de tubo, gente. Ou ele tem o cara que lê muito quadrinho. Isso tem mesmo. Olha aí! Se eu não me engano, no 3, é no Dream Waters. O garoto, ele gosta muito de quadrinho. E aí no sonho ele é um super-herói de quadrinho. E aí bonitinho. o Fred vira um super vilão de quadrinho. Ai, que foda! Nossa, isso é legal. É uma ideia boa. O moleque que só sabia fumar maconha. Aí ele vira um maconhão gigante e mata o moleque. Não, ele vira um maconhão gigante. Muito bom. É legal porque nos filmes do Fred, por ser essa coisa onírica, né? A gente tem uma liberdade maior de criatividade. Porque, por exemplo, o Jason, ele mata pessoas na vida real. Tipo, então, ele usa a arma, ele usa o que tiver o Jason é o frente machete, dele. Ele usa o facão. Vamos lá, vamos voltar então ao Jason, já que você falou aí do que ele é vida real. Nos anos 80, né, saiu Sexta-feira 13-1, que mostrava aí, a gente
tem o filme que a senhora Voorhees é a grande vilã. Nos últimos segundinhos a gente vê, assim, tem um vislumbre do que era o Jason, sem a máscara ainda, ele não tem... No primeiro filme, ele aparece, ele chega a aparecer, ele tem só esses segundinhos nos primeiros filmes, na real. Ele aparece no finalzinho, a gente tem a mãe dele como a vilã. No segundo filme, ele já aparece, ele é o vilão mesmo, e ele não tem a máscara de rock ainda. Ele tem um saco na cabeça. Olha aí. O primeiro Jason... eu lembro disso, eu vi isso em algum lugar. Então, vamos lá, só pra estabelecer. No primeiro filme, o vilão é a senhora Voorhees, ela inclusive morre no final do filme. Poxa vida. No segundo filme, quem aparece é o Jason pra vingar não só a morte dele, mas a morte da mãe. E aí ele vem com o saco na cabeça e a roupa de caipira. No terceiro filme que ele pega a máscara pra ele. Que aí fica com o visu que já é esse visual todo que mundo a galera conhece mais. Ou é no final do segundo, não lembro direito, mas enfim, o primeiro Jason que a gente tem não é máscara de rock, é saco na cabeça, a máscara de rock fez mais sucesso, manteve a máscara de rock. Uma coisa que e sim, é aquilo que você falou, ele é totalmente preso às regras do mundo real, apesar dele ter coisas sobrenaturais nele, né? Porque assim, ele voltou dos mortos, né, pra pegar a mãe, então ele é um zumbizão, né? Isso é sobrenatural, ele não morre, sim, né? Porém, ele é um zumbi. Sim, ele é o que nunca morre. É, o que nunca morre. Porém, esse lance dele ser o que nunca morre veio só depois que ele voltou dos mortos mesmo, porque qual é o grande lance? A gente tem, eu sou péssimo com o nome das vítimas, mas não tem problema. dos moleques, o que seria... Eles são dispensáveis mesmo. O que seria a Jamie Lee Curtis dele, ele dura por alguns filmes. E ele consegue matar o Jason. Só que aí ele cresce, ele envelhece. Eu lembro disso, é verdade. E aí ele começa a ver, aparece o Jason de novo. Fica perturbado. Só que nesse, se eu não me engano, no 4, não é o Jason de verdade. É um assassino random se passando pelo Jason. Então não é bem Então assim, ele. de todos os filmes, em um deles não é o Jason de verdade. Não é o Jason, No seguinte, o moleque ainda tá lá, tá mais velho ainda. Ele já viu o Jason morto, o Jason já está morto mesmo, e ele entra numa maluquice de desenterrar o Jason. E nessa de desenterrar, cai um trovão, olha que loucura, cai um trovão na tumba do Jason e ele volta, exatamente, It's alive. E aí, maluco, aí ele vira unstoppable. Aí já ele vira o assassino que nunca é parado mesmo. Legal. Bacana, eu gosto desse... Acho que o Jason... É que eu não assisti o Fred, mas eu gostei dos filmes do Jason. Então, o Jason, ele tem... São filmes legais. Assim como a franquia do Hora do Pesadelo, ele começou a parar de se levar a sério depois de um certo tempo. Do 3 pra frente, bicho... É meio zoeira. Virou zoeira, assim. Não uma comédia, não Todo Mundo em Pânico, mas ele começou a ser... Tipo, cada filme eles se esforçavam mais pra fazer mortes mais malucas, mais doidas. Por exemplo, tem de dar risada. O meu favorito de todos, além de Jason X, que é maravilhoso. Jason X Mas assim, já tá maneiro. Como fica mais maneiro? Duvida eu botar essa porra no espaço? No futuro? Não, é bizarro, eu vou botar. gente. É zoeira. Aí é zoeira. Aí bate com Todo Mundo em Pânico. Sim, não. Próximo. Não, porque não é uma sátira. Ele é só elevado à milésima potência. Nossa, mano. Eu assisti inteiro esse filme. Jason X é maravilhoso. Foi maravilhoso, mas... mas ele... Ele é um slasher, mas não é slasher classicão, Não, né? ele é um slasher que não é bem terror. Se você quer um filme de terror mesmo... vai ver Sexta-feira 13 1 e Sexta-feira 13 2. Do 3 pra frente, ele começa a ser mais... como é que é o nome disso? Não é mais torture porn, mas é tipo... Vamos ver como é legal ver esse cara matando pessoas burras. Vamos extrapolar, Né? Agora é a diversão de ver o cara forte matando as pessoas burras. É isso. É isso mesmo. Entendeu? E o Fred também, ele é mais sério, né? No começo também. Do 3 pra frente, amigo. Também? E é mais ou menos... É engraçado porque o timing deles é bem parecido. Do terceiro pra frente, chuta o balde, vai pra galera, se diverte, né? O que é legal eu tava falando do Sexta-feira 13, o que eu gosto mais é que são tantos que eu nunca lembro a numeração certinha. Não, é muito, mas muito filme. O Jason Takes Manhattan. Olha aí. Que é o que não se passa nos acampamentos, se passa em Manhattan. Nova York. Cara, exatamente, que tem as melhores cenas de morte de todas. E uma das minhas favoritas, ele tá no teto. Assim, uma das vítimas é um moleque, né? Que ele é meio fortão, ele é meio metido a lutadorzinho, né? E aí ele começa... O Jason tá andando na direção dele e ele começa a socar o Jason. Soca, fala não sei o quê. E ele começa a socar o Jason, não para, né? Ele soca, aí ele vai cansando e tem uma hora que ele desiste. Ele fala, tá bom, vai lá. E aí o Jason dá um uppercut nele, dá tipo um shoryuken nele. E a cabeça do cara sai, assim, tipo...
Tipo uma rolha, cara. Caralho. E aí o cara cai do prédio, só o corpo. Cara, é muito bom, é muito bom. É muito bom. Jason Takes Manhattan, de longe, é o meu favorito, assim, deles. Mas a gente tem que falar daquele, né? Qual? Aquele que te assustou por muito tempo. Ah, não, calma. Ainda nem falou do Hora do Pesadelo, calma. Vamos lá. O Sexta-feira 13, ele começou nos anos 80. Em 84, que a gente tem o Wes Craven fazendo o Todo Mundo em Pânico. Fazendo o Hora do Pesadelo. Tá. Né? Porque qual foi o lance? Você cantou essa bola antes, sem saber. Você falou, mas o Hora do Pesadelo, né, ele é mais onírico, enquanto o Sexta-feira 13 ele é mais pé no chão. Esse foi justamente o gancho que o Wes Craven puxou. Porque em 84, Sexta-feira 13 já tava fazendo sucesso. E que ele falou, pô, legal. Mas e se eu extrapolasse isso um pouco? Se eu tirasse isso da física do mundo real? Porque quando eu faço um vilão que tá no mundo dos sonhos, eu não tenho limite nenhum. Não tem limite. No primeiro Você faz filme, o que quiser. no primeiro Hora do Pesadelo, ele é bem terrorzão. Assim, ele é bem ele é suspense pesado também. Você tem o Fred, ele quase não fala. Ele é muito one-liner no primeiro. Ele tem frase de efeito, assim, né? É uma coisa bem mais séria. No segundo já vai soltando. No terceiro, como eu falei, é super solto já. Ele já começa a ter muita frase de efeito. Tipo, sempre que ele mata alguém, ele solta uma piadinha. Do tipo, ao caso lá que eu falei da menina da TV. Quando ele mata ele fala, it's prime time, bitch. Olha tipo, aí. É o horário nobre, caralho. Tá, entendeu? é bem mais solto, É né? bem mais solto. Bem Daí mais que solto. tem uma das cenas mais famosas, eu acho que é do Hora do Pesadelo, é quando o Fred, ele vira meio que... Como é que é o nome daquele negócio? Merry-go-round? É um... Carrossel, cara. Carrossel. Então, assim, você vê que vai extrapolando muito. Entendi. Ele começa... Mas, na minha cabeça, pra mim, isso não foge. Porque o grande lance é que é pra ser... O sonho é uma coisa maluca. Então, o quanto mais maluco você bota, melhor fica. E eu acho que se você tem dentro de um plot essa coisa do onírico, e você tem sempre que estar se reinventando, você tem que usar esses recursos. Sim, sim. Porque cada filme tem que ser mais interessante que o anterior. Exatamente. E aí começa... Superar o anterior. Sim, e aí vai aquele negócio que eu falei, que começa a virar o show de vamos ver esse cara, que é muito mais carismático que as vítimas, matar essas vítimas que são mais antas. Esse é o grande lance. Não, né? realmente, o do Jason, puta que pariu. Mas no caso do Hora do Pesadelo, né, a gente tem a Nancy, que é a menina que sobra mais. Ela até que ela tem carisma, ela é malandrinha, mas, cara, não adianta. Ninguém tem mais carisma que o Fred na franquia dele. Entendi. Né? Essa meio que virou uma regra. E um negócio que meio que começou a andar de lado a lado com o Hora do Pesadelo com Sexta-feira 13 foi o lance de que enquanto o Jason, ele não dá uma palavra, literalmente o Jason não fala. Ele só murmura, tipo, ele não tem nada, ele não expressa nada. O Fred, ele começou a se tornar o total oposto. Então, assim, o Jason é super forte, o Fred não é forte, é inteligente. O Jason é calado, o Fred é um falastrão fudido. Começaram a... Eu acho que isso é meio que uma coisa de todos os Freds, né? Fred Flintstone é um falastrão, Fala Fred Pavão é um palastrão, né? Enfim, ele virou o cara o tiozão. O Fred Krueger é o tiozão do pavê com poderes diabólicos. É Tá isso. certo. Entendeu? Entendi. Acho que eles tiveram que fazer essa posição mesmo, Sim. né? Pra começar a se diferenciar um do outro. E aí... Porque eles saíam muito próximos os filmes um do outro, depois né, que saiu o primeiro Hora do Pesadelo, eles começaram meio que a sair... alternados, né? E o lance é que aí o pessoal fala, mas são franquias inimigas e tal. Não. Na verdade, elas eram meio que uma ia se escorando no sucesso da outra, de uma forma benéfica. Tanto que... Também acho que foi benéfico. No Sexta-feira 13, parte 9, né? Nossa, a gente não tá contando o Jason X, né? Que ele foi vir muito tempo depois. O finalzão do Sexta-feira 13, parte 9, o Jason está morto, entre aspas, né? E a gente tem a mão do Fred Krueger saindo da terra e puxando ele pra baixo. Olha aí! Né? E isso ficou, cara, um gancho, assim... A galera não sabia, tipo, caralho... Que tá acontecendo? Eles cantaram o crossover de Fred vs Jason anos antes, muito tempo antes. Eles plantaram a semente. Sim, porque a gente tem lá o braço do Jason, do Jason sendo puxado pelo Fred Krueger debaixo da terra, entendeu? Ou seja, né? Então, assim, as franquias... Já tava prenunciado. Elas estavam ali, elas eram escoradas uma nas outras, é um mutualismo, assim. Uma não é inimiga da outra. Elas vão em conjunto, uma ao lado da outra, sempre. Tanto que lá em 2000 e pouco a gente teve... a ascensão do Fred versus Jason, né, cara? Que mexia muito com esse lance do Fred ser mais filha da puta e o Jason ser uma grande vítima. Porque, assim, como eu falei, né, o Fred, ele é mal desde a concepção dele. Ele foi feito do pecado de vários caras. Não tem bondade nele. Não tem. Não tem nenhuma. Não tem bondade. E o Jason é a grande vítima. Tem então, bondade. o que é o Fred versus Jason? O plot gira em torno do seguinte.
o Fred, ele tá super fraco no mundo dos sonhos dele, no reino dele, porque as pessoas não têm mais medo. E o grande lance é assim, ele precisa que as pessoas tenham um pesadelo pra ele começar a agir. Só que ninguém tá tendo pesadelo porque não tá acontecendo nada demais. Tá e aí o que ele faz? Ele entra na cabeça do Jason, que o Jason nunca sonha, ele só tem pesadelos, porque a vida dele é uma desgraça. Ele é perturbado, né? E ele faz o Jason trabalhar pra ele, pra voltar a matar um monte de gente, pra trazer medo ao mundo, pra ele poder voltar a matar as pessoas. Só que o que acontece? O Jason é um ser imparável, e ele começa a matar as pessoas antes delas terem um pesadelo. E aí o Fred se vira contra ele. Cara, isso é muito legal. É muito maneiro. E o final uma também... premissa interessante. O final também termina em aberto, né? Até o finalzinho a gente acha que é um empate, porque a gente tem o ápice, né, do filme, o clímax, é o Fred segurando a machete segurando o braço do Jason com a machete, e o Jason segurando o braço do Fred com aquela mãozinha. E eles se matam um com a arma do outro. E aí, aí acaba o filme, nos segundos finais, a gente tem o Jason saindo da água, segurando a cabeça do Fred. Você pensa, caralho, o Jason ganhou. Eis que a carinha do Fred olha pra tela e dá um pisquinho. Entendeu? Então nenhum dos dois morreu. Sim, nenhum dos dois morreu. Nenhum dos dois... As duas franquias tiveram, né, o Sexta-feira 13 veio até o Jason X, né, que ele se passa muito no futuro, né, ele começa nos tempos atuais, e aí depois ele é jogado pro futuro, ele entra numa criogenia maluca e vai despertar no futuro. Sim. Eu acho super legal. Já o Hora do Pesadelo, o que é legal nele é que ele tem um que chama Wes Craven, né, New Nightmare, se eu não me engano. Tá. Que ele se passa numa metalinguagem maluca, porque o filme é sobre o Robert Englund filmando Hora do Pesadelo. Eu achei interessante. E aí... Esse eu me interessei. E aí o Fred começa a aparecer de verdade. Então, assim, é mega metalinguagem. Essa premissa entendeu? é boa. É super legal. Tanto o Hora do Pesadelo quanto o Sexta-feira 13 vieram a ter remakes já lá pelos anos 2010, 2000 e pouco, que foi o que ganhou só o nome de Sexta-feira 13 e só de Hora do Pesadelo. Ambos uma gigante pilha de bosta. Merda. É horrível, cara. O Hora do Pesadelo em especial, eles mudaram tanto o visual do Fred que ficou outra parada, tipo, e ele começou a se levar a sério demais e não, cara, não vá por aí. Não, porque não dá certo quando faz esse tipo de inversão. Não, então, porque aí quebra o negócio que a franquia já tá estipulando há muito tempo, que ela parou de se levar a sério e que é assim mesmo, entendeu? E que tá tudo bem ser assim. Já tá estabelecido isso, não tem o que fazer. Mas não me enrole, Fred Pavão. Justo. Porque esse aqui é muito especial pra você. Esse é. Eu sei disso. Esse é porque por conta desse filme que a gente vai falar agora, esse aqui, eu me tornei o Homem Sem Medo. É verdade. É. O Fred te transformou no Fred. Mas esse aqui te transformou no Fred, o Homem Sem Medo, cara. Não, o grande lance é o seguinte. Apesar de eu pago, né? Eu sou o cara, eu não tenho medo de adoro terror, não sei o quê. Porém, filme B, Bad Better. Eu criancinha mesmo. Eu devia ser tipo, eu não tinha 10 anos ainda. Eu era bem novinho. Estou contando, vocês vão entender. Calma, tem um storytelling aqui, mas vai dar certo. Minha mãe, estávamos indo visitar um amigo da minha mãe, um casal amigo dela, que tinha filhos, mais ou menos da minha idade. Já tô imaginando um filme de terror, assim. Era uma segunda-feira à noite. Olha aí. Treco, o nome desse cara, o apelido dele. Acho que era Jorge o nome dele, enfim. Vamos lá, a mãe ficou de papo com ele, estava amiga do casal e tal. E aí, ele estava passando o programa da Hebe, aquela gracinha. Maravilhosa! E depois do programa da Hebe tinha, eu não lembro, não era Cinema em Casa, né? Era o que tinha à noite no SBT. E eles estavam estreando, se eu não me engano, era o Brinquedo Assassino 2. Tá. Pela época, porque o Brinquedo Assassino, ele é de 88, né? 88, né? Nessa época já era 90 e cacetado. Então eu assumo que já era o 2. Provavelmente sim. O ponto é, depois da Hebe ia passar Brinquedo Assassino. E aí ele falou, pô, vou botar as crianças pra assistir. Olha, o 2 é de 90 na realidade. Então, mas a gente tem que lembrar que nessa época 91. tudo... As coisas chegavam tarde aqui. Bem depois. Bem depois. E SBT nada é tão... Nossa! As coisas são inéditas várias vezes, né? Exatamente. Enfim. 5 anos depois. E aí ele falou, vou botar os moleques pra assistir isso. E a mãe falou, não, eles vão ficar com medo, não sei o que. Ele, não vai dar medo, não vai dar nada. Dá nada, não. E aí eu vi o filme. E eu fiquei cagado por dentro. Não, lógico. Mas assim, Iron deixei transparecer. Em que isso claro culminou? Que não. Culminou num Fred
de 8, 9 aninhos que ficou mais de um ano sem dormir no quarto sozinho. É lógico! Porque qual era o lance? Apesar, né, eu já falei várias vezes, né, quando eu era criança, né, eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, e a gente não tinha muita grana. Na verdade era essa, assim, tipo, a galera dos anos 90, dificilmente a gente tem história era Collor, só vou falar isso. Justamente. Só vou falar, era Collor. Pois é, a gente não tinha muita grana, mas uma coisa que sempre tinha muito lá em casa era boneco. Minha avó sempre que passava num camelô qualquer, comprava aqueles pacotes que vem com 4 bonecos, me dava... Power Rangers da cabeça. Power Rangers da cabeça que virava, essas paradas. E, na época, também tinha a escolinha do professor Raimundo. Olha aí. E na escolinha do professor Raimundo, a gente tinha o personagem de quem? Do João Canabrava. Grande que era Canabrava. Tom Cavalcante. E nessa época, ele tinha um marionete, o Tom Cavalcante, que era um chinesinho. Puta, bicho. A minha avó, nesse ano que eu vi o Brinquedo Assassino, ela tinha me dado esse chinesinho e eu adorava esse boneco. Já era. Depois que eu vi Brinquedo Assassino, já era. Esse boneco, pra mim, era o Chuck. Obviamente. Eu dormia, eu via o boneco do meu lado. Claro. De verdade, eu falo assim, nessa idade ali, dos 8 pros 9 anos, 9 pros 10, uma parada assim, eu não conseguia dormir no meu quarto sozinho. Eu dormia num colchão no quarto da minha mãe. Nossa. Porque eu tinha medo de dormir alone no meu quarto cheio de boneco. Complicado. E enquanto tava claro, eu ficava numa boa. Eu não podia ver o boneco do chinesinho, mas eu ficava numa boa. Agora, batia à noite, bicho. Não dava, mas aí não o conseguia. boneco continuava lá. Não, eu fiz a minha mãe e a avó darem esse boneco. Tá certo. Eu adorava esse boneco antes do filme, depois eu passei a odiar esse boneco. Mas hoje me arrependo porque, enfim, vocês vão entender mais pra frente. Não, pera. Não, calma. Deixa eu te interromper, porque existia quase que um paralelo pras meninas, que é a Xuxa, boneca da Xuxa, A né? boneca da Xuxa é amaldiçoada, né? Obviamente, pacto, né? obviamente, Sim, pacto sim. com o demônio. Compacto, era um Porque o brinquedo lance é o seguinte, né? Toda menina tem muita boneca. Eu tinha várias Barbies, eu tinha bonecas que eram bebezinhos, uma caralhada de boneca eu tinha. Boneco de bebê é meio diabólico. Eu, particularmente, nunca tive essa Xuxa, porque era uma Xuxona. Era aquela que andava? A Xuxona. Era a Xuxona que andava. Não sei se andava. Era aquela que você, se a menina Eu desse não a mão tinha pra ela. Xuxa, ela ia andando Quem junto. tinha era uma amiga minha que morava no mesmo prédio. E assim, rodava. toda vez que... Eu nunca nem vi Chuck, bicho. Mas eu sabia do Chuck. Brinquedo Assassino. Eu sabia... Era o Chuck. Sim. Eu sabia do Chuck. Filho do Chuck. E toda vez que eu ia na casa da minha amiga, eu ficava com um pouco de medo da Xuxa. A Xuxa é demônio, porra. Porque a Xuxa é demônio, era aquela Xuxinha maiorzinha. Virou de contrário, aquela porra ganha Não, vida, cara. pelo amor de Deus, bicho. Medo pra caralho. E que tinha medo da Eu boneca tinha da Xuxa. medo, mas tudo bem porque não era minha. Ah, então não tava no meu Foda-se, quarto. sua amiga podia ser a vítima, você ia ser a Final Girl. Eu não né? sei como minha amiga se sentia, porque eu não tinha essa Xuxa. Ah, entendi. Mas eu tinha medo. Tinha também, a gente pegou... Porque essa coisa de fazer a criança ter medo do boneco que faz ela se sentir segura é foda, cara. Então, porque... Pesado, né, é o cara? que pega a gente na trairagem, né? Porque o brinquedo, em tese, é o amigo da criança. Lógico. Que no Brinquedo Assassino, esse é o lance. O Chuck, ele é o good guy Chuck. Ele é, oi, eu sou o Chuck, quer ser meu amigo? E ele é um assassino foda, entendeu? Exatamente. É o Harvey Lee. Criança leva boneco pra cama, bicho. Dorme com boneco. Em especial, o Chuck... Eu dormia com meus ursinhos mesmo. O Chuck no Brinquedo Assassino, ele era um daqueles bonecos grandões pra você dormir Pra agarrado você mesmo. dormir. Era o seu amiguinho. A gente pegou, apesar da gente ter uma diferençazinha de idade, a gente não pegou isso, mas a geração antes da nossa pegou a lenda do fofão diabólico. O fofão. Que era o fofão que vinha com a adaga dentro. É verdade. Eu peguei a era do fofão, mas também não tinha um fofão, pelo que eu me lembro. O fofão, assim... Eu não tinha o fofão. Eu peguei já sumindo. Ou será que eu tinha, bicho? Não, o fofão com a adaga dentro? Eu acho que eu tinha o boneco do fofão, sim. Eu tive o boneco do Melocoton. Mas eu não me lembro dessa lenda. Não Era o sei. que o fofão, ele tinha uma adaga dentro e que, porra, se você pegar o boneco do fofão, bicho, você ia acabar morrendo. É verdade. Mas essa Eu tinha o lenda fofão, chegou. sim. Você tinha Mas fofão? só que eu não sabia da lenda. Você não sabia tirar a adaga dele. Olha aí. Se duvidar, tá Teve lá até fofão hoje, errado. bicho. Eita caralho, tem que subir na tua mãe? Não, já doei tudo os bonecos. Então alguém já Só já fiquei matou eu fiquei com pouquíssimas bonecas. com Pequeno Pônei. Eu fiquei com Pequeno Pônei. Não é My Little Pony, é Meu Pequeno Pônei. Porque antigamente tinha As coisas eram tradução traduzidas, porra. Sininho. Sininho. Ursinho Puff. Pau no cu da Tinkerbell, bicho. Ixi, caralho. Enfim, o Brinquedo Assassino voltando, né? Voltando esse meu trauma, por que eu me tornei um homem sem medo? Exatamente. Veja bem. Quem é o Demolidor? Estamos... Quem é o Matthew Murdock? Eu já enxergo meio mal, né? Meus óculos têm um grau bem alto, mas eu não sou cego. Vamos lá, qual o grande lance? Isso eu estou falando de um Fred... Menino, Fred Campinho de Barro. Fred garoto. Um Fred Pré-internet. Um Fred toca pro pai ali, chuta pra cá. Um Fred ali, quando chegar aqui tudo era mato. Isso. Fred pré-10 anos. Isso. Corta
pra mais de 15 anos depois... Corta pro futuro. Nós já namorando, nós inclusive, acho que até noivos. Já tava morando juntos. Morava junto. E aí você me pergunta, olha, você não quer ver? Eu falei, não. Não. Tudo tem um limite. Uns trauma, né, bicho? Não, eu vou te falar que trauma ao longo da minha vida adulta, se eu tava zapeando o canal e eu visse uma propaganda, era instintivo, eu trocava. Olha eu aí. via muito SBT, né? Quando eu era adolescente. Assim, propaganda do filme. Não, muito. Eu via muito SBT quando eu era adolescente. E eu lembro, eu tenho memória assim, nítida de eu no sofá da sala da casa da minha mãe, zapeando o canal, parando no SBT pra ver desenho. Tô vendo desenho, e aí do nada vem a propaganda do cinema em casa, do Domingo Maior, essas porra que tinha, que eu não lembro qual era Também não sei o nome. Filme da noite. Nessa noite, o brinquedo, pum, mudava. Automático. Cagadíssimo. Não, adulto, eu já trabalhando, assim. Meu Deus! Pouco antes de conhecer, eu tô tipo, Space. Coloca no Space, o brinquedo, pum, mudava. Eu não tinha nem mais medo, era automático. Eu ouvia, opa, mudava. E sabe o que era mais louco? Era com o Chuck em especial. Por quê? Tem uma outra franquia, não é bem slasher, que chama... Caralho, como é que é o nome? Brinquedos Malditos? Alguma coisa assim, Bonecos Malditos. Bicho. Que é o que tem são vários bonequinhos, tipo, eu conheço aquele dos brinquedos, mas eles são bonzinhos, no Toy Story. Não, o Toy Story eram legais, né? Mas o Toy Story devia ter curado, né, o seu medo do Chuck. E olha que eu adorava o Toy Story, pois cara. é. Não curou. Essa outra franquia dos vários bonecos... Não deu, Woody. Não deu Buzz, não deu Woody. Essa franquia dos bonecos malditos, eu gostava dessa. E Puppet Master, lembrei. Não conheço essa. O Puppet Master são vários bonequinhos, meio que puppets. Que legal. Que eles são assassinos. Eles vão matando caralho, pessoas. Não tão legal. E cada um é de um jeito. Tem um que tem parafuso nos olhos. Tem um que a cabeça é uma broca e ele fura a cabeça da mulher na banheira. Esses são os brinquedos do amigo do Andy. São brinquedos do Cid, né? Isso. Não, então, o Puppet Master eu curtia pra caralho. Eu via, me escangalhava de rir. Agora, se eu visse brinquedo assassino, na hora, nem trocava, fodeu. era automático. E aí, corta pra eu já adulto, 20 cacetada, 25, sei lá quantos anos eu tinha. Tava velho já. Aí você falou, você não vai assistir e tal, não sei o quê. Eu falei, não. Tem uma coisa que eu respeito, que é o meu medo. E aí, um dia, não sei se eu tava trabalhando, tava qualquer porra, eu tava sozinho em casa. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou acabar com essa porra desse medo agora. Sabe por quê? Porque eu só gesto de infinita coragem. Eu só tenho um medo, que é essa porra desse filme. Se eu quebrar esse medo, eu vou ser homem sem medo. Eu vou ser o homem, porra. Demolidor. Demolidor dessa porra. Isso aí, Daredevil, porra. E aí eu baixei o primeiro filme pra assistir. E, cara, eu vou te falar que eu nunca me arrependi tanto de ter demorado a ver um filme. Porque é muito maneiro. Assim, claramente fui eu, criança, com medo porque eu tinha muito boneco e o filme, e claramente de criança fantasia muito, né, cara? Cabeça de criança, não tem nem o que discutir. Agora, como você explica eu ficar apavorado com essa porra e não ficar apavorado com um bicho que podia me matar enquanto eu estivesse sonhando? Não me pergunte. Porque eu comecei a ver pela mesma época. E eu não tinha. Foi alguma coisa, algum trigger que ele acionou. É que eu acho que brinquedo é muito forte pra criança mesmo. Eu não sei, cara, não sei te explicar. Mas... O brinquedo é o melhor amigo da criança. Então talvez tivesse me sentido traído. Não sei, cara. Não sei. Mas eu vou te falar que aí Freud explica, bicho. eu assisti o Brinquedo Assassino 1, gostei assim, gostei muito. E assim, legal o filme. Eu achei o primeiro, e aí eu lembro que eu te mandei uma mensagem, eu falei... Eu lembro disso. Matei o meu medo. E nesse dia eu já baixei os outros, já assisti, e assim, cara, virou uma das minhas franquias favoritas. Aí você viu tudo de uma vez, e aí eu lembro. Eu vi tudo, eu tenho todos os filmes agora. Você viu A Noiva? Não, eu vi todos. Eu só não vi o Cult of Chuck, porque saiu um dia desse eu não peguei ainda. É novo, né? É novo. Cara, mas eu vou te falar que me arrependi muito de não ter visto ao longo da minha vida. Mas sou um cara muito feliz de hoje ser fã, porque é uma franquia muito gostosa de ver. Quem foi que falou mesmo pra você assistir esse negócio? Minha senhora. Você. Muito bem. Achei que não ia levar você, créditos. Cara, você tá falando dos meus traumas, você deve ter traumas com filmes de terror também. Trauma com filmes de terror? Né? O que mais me assustou na vida, com certeza, é o Exorcista. Que nem pra você. Não, tô falando de slasher. De slasher? Olha, então, eu sempre tive muito medo de tudo. Eu era uma criança medrosa. Eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de todas essas coisas. Só que era um medo meio irracional, tipo... Mas todo medo é irracional, né? Eu não sei de onde vinha o meu medo. Eu acho que assim, o meu pai assistia muito esses filmes. O seu pai, pelo que você conta, ele gostava muito de filme bom. Gostava mesmo. Então, assim, eu acho que talvez eu tenha captado ele assistindo. Ele não me deixava assistir. Sabe o que é engraçado? Mas ao mesmo tempo, eu
ouvia ou passava na sala, né? Antigamente não tinha 5 televisões em casa. A casa era um utensílio, né? A casa tinha uma televisão, não tinha 2 TV, televisões em casa. Então eu sinto que em algum momento eu vi isso, mas eu não sei, tipo, eu sempre tive muito medo, eu sempre não quis ver filme de terror, e eu comecei a gostar no Pânico, como eu te falei. Foi a partir do Era Pânico. Isso que eu ia comentar, porque assim, apesar de eu faço muito a gente, né, aqui em casa... Mas, por exemplo, eu morro de medo até hoje, tipo, eu não vejo Fred porque eu tenho medo. Ainda. Kruger, no caso, né? Até hoje. Eu só não tenho medo. O filme do Fred. Não, de você eu não tenho medo. Mas os filmes eu tenho medo até hoje. Então, mas eu vou além. Vamos lá. Eu cago de medo, eu não gosto. Tem filmes que até hoje eu com certeza nunca vou assistir na vida. Calma aí. Como eu sei que isso não é uma verdade absoluta? Olha lá. Porque você viu os filmes de Sexta-feira 13 comigo, não todos realmente, mas você viu alguns e você não sentiu medo. Não. E eu te garanto que o nível é igual. Tá. Então você consegue. Tá bom. Conseguir, você consegue. O grande lance é que em casa a gente faz muito isso, né? Os anos passam e a gente nunca termina isso. Que é essa cultura que até a gente tem de um apresentar filmes pro outro, né? Isso. E eu aconselho, vocês têm casal, você tem seu namorado, sua namorada, ou amigos. Troquem figurinhas. Troquem figurinhas, porque no nosso caso é muito legal, porque a gente tem, apesar de nosso filme favorito ser o mesmo, e a gente tem muitos filmes que coincidem, os nossos gostos são bem diferentes. Tem né? umas coisas que divergem, né? Mas apesar disso, apesar de eu fazer esse trabalho de te evangelizar em algumas coisas, eu sou de respeitar muito o medo alheio e por isso eu não te mostro alguns filmes de terror. Sim. Porém, eu sinto que, por incrível que pareça, apesar de você ter muito cagaço com filmes de terror, o slasher é um que não te assusta tanto, porque você cresceu vendo tanto o Pânico quanto o Você que vocês fizeram no ano passado. E você sempre fala desses filmes com muito carinho. Assim, tipo, olha, eu fui ver, olha... fez parte da minha vida. Então, e porque... Da adolescência. Talvez porque seja um lance muito pé na realidade. Então, assim, tipo... Cara, uma coisa é você tá lutando contra um demônio. Tipo, no caso aí do Exorcista, ou no Ringu, ou no Chamado, ou no The Grudge, enfim. O Grito ficou. O Grito aqui, exatamente. Outra coisa é você tá com... ser um assassino da vida real. É muito louco, porque em tese isso deveria assustar mais. Mas não, né? Talvez pelo lance das franquias não se levarem tanto a sério. Eu acho que tem esse fator. Tirando o Alien, né? Alien se manteve Alien bem sério. diferente. O Predador não é um slasher, ou é? Então, cara, engraçado, o Predador, O Predador, olha que louco, porque o Alien e o Predador, eles são... Assim como o Fred e o Jason, né? Eles Uma são... franquia meio que foi junto da outra, apesar também naquela época... Apesar de que o Predador 1, ele é um filme de ação, inclusive tem um Arnold Schwarzenegger. E o Alien 1, ele é um filme de slasher / sci-fi. Sim. Mas eles meio que se complementaram, tanto que a gente teve aí a franquia do Alien vs Predador, que são controversas, eu gosto da beça, mas tem a sua cota de controversidade. Mas eu não sei se eu encaro o Predador como um slasher, cara. Porque pra mim não é ação, não é terror. Entendi. Apesar do Predador, né, do bicho, ser feião, eu não consigo ver ele como um monstro de filme de terror. Pra mim ele é um alien de uma franquia de ação. Mas às vezes é encaixado como slasher também, porque se você parar pra ver, ele também caça várias pessoas, tem algumas que sobram. A gente tem aí, a exemplo, o Mortal Kombat X. Ele teve, o que foi super legal nele é que ele teve os vilões dos filmes de terror. E curiosamente a gente tinha o Predador. Tinha o Predador, tinha o Alien também. Mas então, por exemplo, a gente tem o Leatherface, o Jason, o Alien e o Predador. O Xenomorph e o Predador. São 3 de terror e o Predador. Então a galera hoje em dia meio que já considera ele da galera de terror. Porque ele também é um clássico dos anos 80, né? Então tá tudo ali. Eu acho que, vamos dizer assim, ele é da galera... Ele almoça no final de semana com uns vilões de terror. Apesar dele ser um vilão, um monstro de um filme de ação. Entendi. Pode ser. Porque... Não, você pega o primeiro Predador, ele é mais ação. Tipo, ele não tem... Tem suspense, né? Porque o Predador fica invisível e tudo mais, mas... Ele é metralhador, é Schwarzenegger, cara. É Schwarzenegger, não, entendeu? Total. Filme de ação. Mas ele tá na galera, assim. Se você quiser considerar... Tá próximo. Considere também, ele passa ali, ele pode... A gente deixa ele entrar na festa. A gente deixa ele entrar na ele galerinha. Ele é amigo. Ele é gente fina. Ele vem junto. Inclusive, nas franquias do Alien vs Predador é interessante, né? Porque a gente vê que ele meio que... É quase o mesmo efeito do Fred vs Jason, que é o Fred usando o Jason. No Alien vs Predador a gente tem
os predadores usando os aliens pra caçar, pra treinar caça. O que eu acho interessante dos dois é que o predador, ele é um ser senciente. Sim, ele é um bilhão, ele é uma pessoa. Ele é um alien que pensa... Ele é humanoide, E o alien, o xenomorfo, ele é um bicho. Ele é um bicho, Ele é um bicho. Ele é um cachorro, um gato, sei lá. Ele é um bicho, entendeu? Inclusive... Ele não tem consciência de... Ele é instintivo, né? Sim. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de saber. Sempre que eu falo de alien... ele é um vilão que é estranho você classificar como vilão, porque ele age por instinto. Ele instinto. A mãe alien... É slasher. Mas é um bicho. A mãe alien, ela... É um monstro. Ela tá ali, ela tá preservando a espécie dela. Ela e um leão aquado é a mesma coisa. É a mesma coisa. O predador, como você bem falou, ele é senciente. Ele caça, ele tem tecnologia. Sim. O grande lance dele é que ele coleciona os crânios dos bichos que ele matou. Entendeu? O predador... Mas ele é uma raça alienígena. O predador, ele é uma grande crítica ao lance de caça esportiva. Total. Porque pra raça dos predadores, caçar é um esporte. Entendeu? Exatamente. Então ele entra na galera de slasher, apesar de não ser de terror, ser de ação. Tá aí dentro. Talvez seja isso. Ele é slasher, mas não é terror slasher, é ação slasher. Isso. Entendeu? Boa, gostei. Já que a gente teve o subgênero slasher comédia também. Então. E apesar da gente ter aí tanto Sexta-feira 13, quanto Hora do Pesadelo, quanto um pouquinho do Halloween, com o tempo ir virando slasher de terror / comédia, meio terrir, né? Sim. Meio não, na Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13 é terrir all the way, né? Cara? Eu gosto muito também da série do Pânico. Sim, a série do Pânico é então, maravilhosa. já vindo pro século XXI. Século XXI, o que tem duas coisas que pulsam na minha cabeça quando eu penso em terror do século XXI, de slasher. É a série do Pânico, que eu acho que deu muito certo. Mais do que o filme 4, né? Porque vamos falar a verdade. Eu nem assisti o filme. Todo mundo que viu o filme 4 falou pra mim que é uma bosta, que nem vale a pena. Mas a série é muito boa. A série é muito legal, porque ela estica... Porque o filme tem 2 horas. Agora, a série, ela estica de uma forma que ela dá tridimensionalidade pros personagens. Sim. Então, apesar da Final Girl ser meio chatinha, eu esqueci os nomes deles agora, a gente tem toda a galera dela que tá junto. Tem a gostosona, tem o nerd, tem a estranhinha. Muito legal. Muito bom você ter falado a relação entre eles. Uma coisa que é muito fixa em slasher é que ele aborda arquétipos. Total. Então, assim, todo grupo. A cheerleader. Todo grupo vai ter o a Joker, gostosa, o valentão otário, a nerdzinha ou o nerdzinho, a esquisitona outcast. Tem também é racista pra caralho. As minorias sempre tem um negro ou uma japonesa ou um japonês ou sei lá. Sim. E isso era uma coisa que acaba sendo muito remanescente aí dos anos 90, né? Porque hoje em dia, né, a gente é muito uma cabeça aberta, a mídia era muito uma cabeça aberta, mas lá nos anos 80, 90, a lésbica era sempre a esquisitaça, né? Esquisitaça, dyke, mas agora mas não, hoje né? em dia, agora... Porém, a série ela meio que mantém isso. A menina tem o cabelo curtinho. A gente tem o nerdzinho e a gente tem a outcast. Que, aliás, ele tem um podcast. Sim, ele tem um podcast. Sobre filme de terror. Sim, tem toda essa metalinguagem. A outcast, ela calha de ser lésbica também. Né? E então, depois assim, você vê que ele ainda tá respeitando muito os arquétipos antigos. Tem 2 temporadas já, acho que vai ter mais uma, né? Sim. Tá indo. Inclusive, nessa nova... Tá rolando. O Ghostface vai ter a máscara original. Ou ela vai aparecer, vai ser verdade assim. Que o Ghostface da série não tem. A máscara é A máscara é diferente. É século XXI. Mas parece que a original vai aparecer. E eu acho que, assim, é uma das melhores séries que estão rolando atualmente, assim, de verdade. Sim. Super bem construída. Uma das melhores, meio forte, mas é bem divertida. Não, tá bem legal de acompanhar. Sim. Eu tô gostando bastante. E a gente tem aí isso que a gente viu anteontem, sei lá. Sim. Porém, não sei se é slasher. Eu considerei não é slasher, mas pode falar porque eu achei bom pra caramba. Netflix lançou aí um filme original do Netflix que estreou que dia? Sexta-feira 13. Sim. The Babysitter, a babá. Sim, cara. Né? Pra mim é um slasher. Netflix não está pagando a gente, mas eu sempre falo Netflix com muito amor. Pânico, inclusive, é do Netflix. Na verdade... É do Netflix com a MTV. Com a MTV, né? Como aqui não passa na MTV, passa na Netflix. Sim. O Ababá, considerei slasher. Então, sabe o que eu achei do Ababá? Ele é um anti-slasher, na verdade. Porque qual é o lance? A gente falou esse podcast inteiro sobre o que é um slasher. Um slasher, o principal é o vilão. É verdade. Aliás, o principal é o bicho. E as vítimas são, né, aquele grupo de vítimas. Descartáveis. No Ababá,
o principal é um menino. É um moleque. E ele tá contra um grupo de assassinos. É verdade. Então, assim, é o contrário do slasher. Cara. Enquanto o slasher é um assassino contra um grupo de pessoas, o Ababá é uma pessoa contra um grupo de assassinos. E ele consegue superar esse grupo de assassinos, Sim. né? E ele também é muito voltado pra comédia. Ele tem um quezinho assim, um gostinho assim de Stranger Things, assim, um temperinho. É porque ele tá pegando essa onda, e veja bem, eu não estou reclamando, eu amo essa onda, porque ela conversa muito com a gente, que somos crianças dos anos 80, nascidos nos anos 80. Uhum. De referência. A gente já vive num mundo. A gente já vive num mundo onde a época que a gente nasceu é vintage. Lógico. Então, assim, o Ababá, assim como Stranger Things, ele é 80 total. Ele é uma homenagem aos anos 80. Isso. Apesar do. O Stranger Things é nos anos 80, mas o Ababá é contemporâneo. Mas ele tem cheirinho de anos 80, ele tem. A fonte é de anos 80, a trilha é de anos 80. Sim. Tá tendo muito essa vibe de revival dos anos 80, né? Bastante. A gente vê muito isso, a gente tá falando de slasher nesse podcast, né? Agora, esse ano, eu não sei se é esse ano ou ano que vem, mas agora, no momento em que a gente tá no presente, a gente vai ter um filme novo do Halloween com a Jamie Lee Curtis voltando, e ela tá super empolgada nas redes sociais, inclusive, beijo Jamie Lee Curtis. Beijo, Jamie. A gente tem Cult of Chuck, que estreou há pouco tempo, que é recente. Um filme novo de uma franquia dos anos 80. A gente tem o jogo do Sexta-feira 13 explodindo. Bombando. A gente tem Dead by Daylight, que é uma outra franquia de jogo. Franquia, né? É um outro jogo de PS4, Xbox One e PC também. É aquele que você é um monstro? Isso, que você é um monstro e você tem que caçar as pessoas. Você que caça as vítimas. Você é o Jason. E qual é o grande lance? O Dead by Daylight, ele não tinha os direitos dos personagens, dos monstros, quando ele foi criado. Oficiais. Então ele mexe muito com arquétipos. Então, assim, é o médico louco, a enfermeira assassina, o stalker, a aberração. É sempre assim. Bem legal. Com o tempo, ele foi adquirindo os personagens. Então a gente já tem o Michael Myers em uma das expansões. A gente já tem o Leatherface. E, olha que legal, que oportuno ser falado disso. A gente ter puxado esse assunto. Hoje eu vi na IGN que confirmaram que o Fred vai estar disponível no Dead by Daylight. Ou seja, já tem que economizar um dinheiro para esse DLC. O que é muito triste nisso tudo. A gente não vai ter o Jason aparecendo porque ele tem um jogo próprio agora, que é o Sexta-feira 13, o jogo. Legal, né? cara. Que é muito legal por si só, porque você joga com o Jason, você pode jogar com as pessoas também, o legal é jogar com o Jason, e você tem Jasons diferentes. Então, assim, eles já lançaram vários Jason, ainda não tem o Jason X, eles já prometeram que vai ter eventualmente. Legal. E teve o Jason 8 bits no jogo. Ai, que bonitinho. Que é o Jason azul e roxo do joguinho de Nintendinho. Maravilhoso. E quando você escolhe ele, fica tudo... O som, né? A trilha fica 8 bits. Que foda. O machado dele é mais quadradão. É muito louco, cara. Pixelizado, né? Não chega a ser todo pixelizado, mas é um pouquinho. E ainda falando também sobre o terror de hoje em dia, uma série, antologia que trouxe vários gêneros do terror é American Horror Story. É muito bom você falar disso, exatamente. O American Horror Story, ele é um caso especial porque ele também pode ser considerado slasher, também pode ser considerado filme de bruxa, porque ele tem um pouquinho de como tudo. você falou, ele é antologia e cada temporada ele homenageia um gênero de terror. Então, por exemplo, a primeira temporada, que nem tinha subtítulo, né? Depois ganhou, que é o Murder House, Casa Assombrada, Casa Maldita. Casa Assombrada. Depois tem o Asylum, que é o hospital macabro. Exatamente. Depois o Coven, que é sobre bruxas, mexe muito com jovens bruxas, né? Aí tem depois o Freak Show, que é filme de terror com essa pegada de circo. E ele é muito baseado no Freaks, que é um filme, se eu não me engano, dos anos 20 ou dos anos 30, que ele era feito num circo de aberrações, assim, de freak show mesmo. Freak show. Com freaks de verdade. Olha que foda. A gente tem também depois o Hotel. O Hotel, que também é meio que nem o Murder House, né? Se bem que ele era de vampiro. Né? Depois a gente descobre que é vampiro. A gente não assistiu essa temporada até o final. Tem o Roanoke, que a gente não viu nada, mas eu quero ver também. Nada. Parece que agora é sobre cultos. Mas ele homenageia, então, né? Todos esses subgêneros do terror. O American Horror Story que tá rolando agora é o American Horror Story Cult, que é sobre cultos mesmo. Tem um lance de palhaço. Legal então falar de palhaço. Porque esse ano... porra! Exatamente, esse ano tá sendo a volta do It, né? Da obra-prima do medo. Eu era super com medo quando eu era criança, né? Era uma criança medrosa, como eu falei aqui. Mas eu vi o primeiro It. It, uma obra-prima do medo, eu me lembro, porque eu fui na locadora, obviamente. A obra-prima do medo. E
eu me lembro que eu fui na locadora, eu aluguei esse filme, meu pai, né, alugou esse filme, obviamente, não fui eu. Eu não senti tanto medo assim. Então, o It... Interessante, olha aí, né? legal você falar do It, porque eu nunca pensei nele como um vilão de slasher. Será que ele é? Talvez seja. Não sei, mas vamos falar do It. Não sei. A gente não viu o It novo ainda, né? Mas parece muito legal. Inclusive, sim, queremos ver. Ele é... Quem faz o Pennywise, né, que é o palhaço, é irmão do Flock de Vikings. Que a gente já tem aquela podcast. família Skarsgård, um monte de ator lá, tem tudo, ator, atriz, tem pessoal modelo, talentoso pra caralho. Né? Enfim, o It, né, a obra-prima do medo, ele é um livro do Stephen King, né? Um livro não, uma bíblia, né, meu? É gigantesca, Puta maior que muitas bíblias. Nem quis ler porque não ia dar. É legal, o livro é legal. Cansa pra caralho porque é gigante, mas é legal. Game of Thrones, né, bicho? O grande lance é que o Pennywise, a gente vê muito ele é o palhaço, mas na verdade ele não é o palhaço, né? O Pennywise, ele vira o seu maior medo, então ele pode virar palhaço, ele pode virar... sei lá, aranha, ele pode virar o J.K. Rowling mandou um beijo aí, né? Olha, com aquele, como é que era? O Bogart, o bicho-papão. Bicho-papão. O Pennywise, ele é tipo um bicho-papão. Ele é um bicho-papão. Olha aí, J.K. se inspirando. Ele se transforma no seu maior medo, né? Então... mas o palhaço, sim, ele é o... O principalzinho. Sim. Porque todo mundo tem medo de palhaço, né? Tem esse negócio. Eu nunca tive esse negócio. Eu também não. Eu tenho parente do circo que é palhaço, Eu também nunca tive medo de palhaço, mas eu me lembro que as pessoas tinham medo de palhaço. É porque o palhaço... Eu sempre gostei de palhaço, na realidade. Tipo, eu gostava de ir no circo, ver palhaço, ver palhaço na TV. Sabe o que começou a transformar... Eu nunca tive problema, não. Sabe o que começou a transformar o palhaço numa coisa... Primeiro que existe uma fobia ao palhaço, que é a courofobia, se eu não me engano, que é a fobia a palhaço. Ela vem muito daquele lance de fotos velhas, entendeu? Você pega uma foto de um palhaço dos anos 20, ele é meio creepy, porque todas as fotos dessa época são meio creepy. Tipo, o boneco da Michelin era creepy nos anos 20. Não tinha maquiagem da MAC, né, bicho? Era aqueles negócios. Eu acho que não é nem... É o lance do medo irracional. Porque o palhaço, ele é um bicho meio malucão, né? Tipo, o nariz gigante, a boca... eu nunca tive, não sei. Eu não sei, eu não tenho medo de palhaço. Eu também não. Quem tem medo de palhaço talvez saiba explicar o porquê que assusta tanto. Mas eu acho que ele é meio fantasmagórico. Tipo, a cara branca, o nariz gigante, a boca gigantesca. Ele mexe um pouco com a realidade, né? Porque ele vai jogar o balde d'água, não é água, é confete. É verdade. É água, é verdade? Eu sei. Mas o medo de palhaço, ele é muito constante. Inclusive, nesse American Horror Story Cult, ele fala sobre esse lance de palhaços assassinos e tal. É por isso que a gente começou a falar do palhaço. Teve a onda dos palhaços assassinos aí, há um tempo atrás, lembra? Tá rolando Na vida real, né? Na vida real. É verdade. Talvez até por conta do It, será que é uma grande promoção? A gente não sabe. Eita caceta. Meses, hein? Eu fiquei com medo agora, hein, meu? Enfim, cara, mas é isso, assim, claro, né? Não são os únicos filmes de slasher. A gente pegou os principais e assim como todo Off-Topcast, é mais um bate-papo, é mais a gente falando sobre o assunto, né? Mas como sempre. Com certeza a gente esqueceu de algo e vai lembrar depois. Sim, a gente tem vários aí. A gente tem. Acontece. Boogeyman, tem o Candyman, que também é. Candyman é uma franquia de slasher também, que eu não falei, porque eu não entendo tanto, mas ela existe. Mas tem um monte, né? Slasher é um gênero. É um gênero. Por exemplo, a Troma, ela tem. É muito legal, a gente falou um pouquinho da Troma. Ela tem um slasher na época das cavernas na Troma. Não lembro o nome direito. Legal. A história é super legal porque quem idealizou a cabeça por trás do filme essa ideia. É uma menina super novinha, ela era adolescente, ela não tinha grana pra fazer esse filme. Maravilhoso! E aí ela entrou em contato com o Lloyd Kaufman, que é o dono da Troma. Adorei! Falou, explicou todo o caso. Falou, seguinte, eu tenho o roteiro assim, é o primeiro slasher da história. Ele se passa na Porta das Cavernas. Slasher da história. É uma mulher que é a assassina. E eu quero ajuda pra fazer o crowdfunding. Eu quero assistir agora. E o Lloyd Kaufman, ele começou a divulgar o crowdfunding dela. Quando eles conseguiram a grana, ela falou, valeu, vou dar um jeito de colocar ele. Não, a Troma vai lançar. Vou lançar. Eu não sei se já saiu ou vai sair pela Troma, mas tem slasher lá, cara. É recente, então? É coisa de uns anos aí. Pô, que legal, cara. Gostei. Então, assim, slasher tá por aí, cara. O slasher tá por aí, isso aí se a gente pensar um pouco, provavelmente deve ter até slasher brasileiro, né? Deve ter uma caralhada, bicho. E claro, como todo final de podcast... O Zé do Caixão, não, ele é mais terror clássico. Legal você ter falado do Zé do Caixão, porque quando a gente para pra pensar, já que a gente falou os modelos, né, os arquétipos dos filmes de slasher, repetindo novamente, o principal é sempre o vilão, e a gente vê ao longo do filme ele matando as vítimas.
Os filmes do Zé do Caixão, veja bem. José Mujica Marins é uma pessoa, Zé do Caixão é o personagem, né? Sim, o Zé do Caixão, né? Não é vampirão, ele é o Zé do Caixão. Não, mas é o arquétipo do vampirão. Tá, fica da capa da cartola, ok. Deve ser a capa e a cartola. O Zanatas, ele é o principal de todos os filmes, né? O Zanatas é o nome de verdade do Zé do Caixão. Ele tá sempre matando as pessoas. Talvez Olha aí. o Zé do Caixão seja o primeiro Ele é o nosso slasher Fred. brasileiro. Ele é o nosso Fred, bicho. Olha só. Aí, vai brincando com isso. Eu não. Aí. Não sei se seria o Fred porque ele não mexe nos sonhos, né? Mas ele seria. Não, ele é o nosso Ele slasher. é tipo o nosso ele Michael Myers, cara. É isso Olha aí. aí. Olha aí. Olha, Maravilhoso, cara. verdade, Zé do Caixão, Zé do Caixão. Muito bom. Porra. Mas claro, como sempre, a gente sempre fala, porque a gente fala de vários assuntos, a gente acaba que sempre vai deixar algum passar. Você provavelmente está ouvindo a gente certeza. aí. Eu vou falar, pô, mas vocês não falaram do filme tal, ou do filme tal, ou da série tal. Vocês esqueceram desse aqui. Então cabe a vocês. A gente também não conhece tudo, né, gente? Cabe a vocês mandarem e-mail pra gente. Lógico. Falando aí, vocês esqueceram desse aqui. Esse aqui é legal por causa disso. Se vocês não conhecem... Mandem recomendações. Sim, eu tô nessa de evangelizar a Thaís em ver filmes de terror, de slasher. Deus. Me ajudem nessa empreitada, cara. Eu sou um homem só. É verdade. Mas pra isso, como a gente sempre gosta de lembrar aqui no podcast, você vai precisar do caminho, você vai precisar do e-mail, você vai precisar aí daquela caixa de correio que tá ali, à espreita, só esperando o seu e-mail. Que é e-mail do Dr. Brasil, que é o podcast@drrubrasil.com.br. No Facebook você também acha a gente aí pelo facebook.com/drrubrasil. Temos também ali o pássaro que vem mascarado, ele vem ali com aquela mascarinha de Jason em formato com Que bonitinho, que bonitinho. O Twitter do Dr. Brasil, que é o twitter.com/drrubrasil. Basicamente, como vocês sabem, e se você é novo por aqui, talvez você não saiba, nós somos Dr. Brasil em todas as redes sociais, se você procurar. É óbvio, né? Nós temos um podcast só sobre o Doctor Who, mas esse mês a gente tá fazendo esse especial de Halloween. É o mês do Halloween, É o mês né? do Halloween, então nada mais justo. A série também tá meio, né? Meio no hiato. Então Não tá saindo muita... Não, espero o Natal. Natal vai ser foda. Natal vai vir aí. Não, Dezembro vai ser foda. não será um Black Christmas, será um Natal Se com mais... Deus quiser. com mais Se bem que vai ter morte. Sempre tem, né? Vai ter cara? morte, Sempre tem, vai né? ter morte. Então nós temos esse podcast do Doctor Who, obviamente, mas estamos tirando esse mês aí pra falar sobre filmes de terror, sobre gênero de terror, que eu gosto tanto. A gente gosta e é uma coisa muito. especial nesse mês aí de outubro. Sim. O próximo Off Topcast, Thaís, qual vai ser? Você já deu uma adiantada aí no começo do podcast, então, por favor, lembre de novo. Vamos falar sobre os clássicos, os filmes clássicos. Vamos falar sobre Hammer, vamos falar sobre o filme da Você Universal. tá achando que a gente esqueceu do Frankenstein? Não. Tá achando que a gente esqueceu do Drácula? Exatamente, você tá achando que a gente esqueceu de Bela Lugosi? Jamais! Tá achando que a gente esqueceu Vincent de Christopher Price? Lee, de Vincent Price? Imagina, esquecemos. não. O próximo Off Topcast, então, é falando sobre os clássicos. A gente falou Exatamente. que o Slasher é o clássico dos anos 80, mas no próximo vamos falar dos clássicos de verdade. Mais Vamos lá antigos atrás, ainda. Vamos voltar pra 1910, pra 1930, 40 e por aí Coisa vai, boa, 50. né? Vamos pegar da Universal e da Hammer Coisa e falar boa. um pouco sobre aí o início, a gênese do terror que a gente ama tanto. Maravilhoso. No próximo Off Topcast, então a gente se vê lá e cuidado quando você for andar na rua. Com Sempre certeza. olhe se não tem uma presença. Cuidado fiel com os de você. bonecos. Cuidado com os bonecos. Pelo amor de Deus. Durma bem. Cuidado. Deixa uma luz acesa. E até a próxima. Falou, Tchau, tchau. Fall asleep or you'll wake up dead. Cuidado com seu boneco. Seu boneco era foda. Inclusive, a gente tava falando do circo. O meu primo que trabalha no circo, ele trabalhou no programa Seu Boneco. Inclusive. Seu Boneco também dava medo pra caralho nesse desenho dele. Desenho não, nessa série dele era foda.